Olá, sejam bem-vindos ao PodFacts, o seu podcast de tecnologia, marketing, educação e inovações. Eu sou o Thiago Stefano, CEO da Phoenix Systems, a realizadora desse programa. E hoje, como de costume, mais uma vez um programa muito especial, recebendo convidados especialíssimos, pessoas com profundidade no conteúdo de live marketing, de branding, eventos, planejamento estratégico, enfim, duas referências nesse mercado. Mas antes de apresentá-los, eu vou apresentar aqui ela, minha companheira de mesa, todos os dias aqui comigo, ela que não canta, mas encanta, Stella Jordi. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos ao PodFacts, esse é o 8º PodFacts. Estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez, Thiago. Que bom, Stella, mas eu preciso me corrigir aqui, né, com essa história de não canta, porque na última quarta-feira, Stella Jordi esteve num karaokê. E segundo Revelando mais talentos, não é verdade? Revelando mais com a minha talento. voz. Não pode ver o microfone, né, Stella Jordi? Não, já quero levar do palco, é meu. Cantou aproximadamente 15 músicas de Maneskin a Cazuza, não é verdade? Verdade, adoro um rock. Então, né, até queria Thiago? pedir aqui para nossa edição colocar imagens de Stella Jordi cantando na última Por favor, quarta-feira. no começo, não. É isso aí, mas vamos agora aos nossos convidados do dia. Stella favor. Jordi, primeiro representante do time feminino aqui. Ela, Head de Estratégia da agência KM, uma das maiores agências de marketing, live marketing do Brasil. Ela que passou por muitas outras agências também, é uma profissional muito conhecida. Depois a gente vai falar sobre isso, mas talvez uma das grandes contratações da KM em 2024. Seja bem-vinda ao PodFacts, Luma Machado. Obrigada, muito obrigada pelo convite, estou muito animada para o papo de hoje. Bem-vinda. Que bom, que bom. Bom, e ao lado da Luma, Stella Jordi, temos ele que eu conheci ele há uns 13 anos atrás, eu não sei nem se ele lembra, lá em Curitiba, numa reunião no HSBC. Nossa. Pegamos... Pior que eu lembro. Pior que você lembra. Pior que eu lembro. Pegamos um táxi juntos pro aeroporto, nos aproximamos um pouco mais nos últimos anos. Ele que vai falar também muito sobre isso, ele assumiu uma posição de liderança extremamente desafiadora no meio da pandemia, numa empresa que estava sofrendo ali com as consequências da pandemia, como tantas outras. Quem não tava, né? Quem não estava, Stella Jordi. Seja bem-vindo ao PodFacts, Eduardo Andrade. Bem-vindo. Gente, obrigado pelo espaço, obrigado para todo mundo. Vai ser um prazer ter essa conversa com vocês. Prazer é nosso. Todo nosso. Bom, vamos iniciar os trabalhos, né, Stella Jordi? Por favor. Estamos aqui para isso. Essa semana aqui que eu disse nos nossos vídeos, nas nossas lives, que seria a semana do marketing no PodFacts. Não será diferente em dezembro, já temos outras agências confirmadas, mas hoje a gente vai falar muito sobre live marketing aqui com essas duas personalidades. Eu sou fã dos dois, né? E eu estou Maravilha. conhecendo pessoalmente aqui a Luma, mas conheço muito de ouvir falar o trabalho dela e queria que ela abrisse um pouquinho contando a trajetória dela, como é que ela chegou nesse mercado, qual que é a tua formação, da onde você veio, Luma Machado? É difícil falar, né, sobre a gente, mas eu tenho uma trajetória que é uma trajetória da maioria dos brasileiros, eu acredito. Eu vim de um lugar bastante humilde, eu vim da Vila Nova Cachoeirinha, né, depois fui para uma outra periferia, chama Prestes Maia, Coab Prestes Maia, na verdade. Então, eu comecei sem saber o que era publicidade, completamente, né, então eu vim de escola pública, e aí o que me ajudou a enxergar a comunicação, quando eu fui me transformando ali em adolescente, adulto, que eu comecei a pensar o que eu vou fazer da minha vida, sabendo as dificuldades sociais, etc., eu tive uma mentoria. Naquele momento, eu tive alguém que tinha contato com o mercado publicitário e identificou em mim um talento. Uma né? mentoria mudou sua vida, então? Exatamente. Então, Olha que legal. isso é uma coisa que eu nunca esqueço. Então, foi o primeiro contato que eu comecei a enxergar perspectivas, porque até então eu falava, puxa, é difícil, vai ser difícil crescer, né, eu tenho que entrar na faculdade, mas o que eu vou fazer, como é que vai ser minha vida mais pra frente, quais são os meus talentos, eu acho que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, mas identificar os meus talentos dentro desse cenário, né, de dificuldade foi complicado. Mas aí eu iniciei o marketing, então eu escolhi fazer uma faculdade, eu fiz consegui uma bolsa de estudos, fui fazer marketing na Universidade AMB Morumbi, então eu me formei lá e ali eu comecei a criar novas mentorias, novas conexões que me colocaram dentro do mercado publicitário. Eu comecei como BI Analytics, então eu sou zero número, zero. Eu utilizo os números e os dados hoje
como uma ferramenta para chegar em estratégias relevantes. Mas eu não sou a pessoa que vai abrir uma planilha e vai começar a pensar e analisar e comparar. E foi interessante ver que eu comecei, né? Esse foi meu ponto de partida. E ali eu tive contato com estratégia. Você é mais de humanas, a gente pode dizer isso. Exatamente. Então eu fazia poema quando era mais nova. E de repente eu fui jogada num mercado onde eu falei, eu preciso crescer. Porque eu preciso mudar a realidade da minha família. E aí eu falei, tá, mas não é bem aqui que eu me encaixo, mas é quase isso. O que será que é? E aí eu descobri a estratégia, que é um pouco de dado e um pouco de magia, a gente fala, né? É um pouco de dado, um pouco de empatia. E aí eu descobri a estratégia, fui crescendo, comecei pelo mercado de BI, mas depois eu transitei para o mercado de live marketing, aí eu me encontrei. Aí eu entendi que tudo aquilo que eu estava pensando, ele podia ser colocado na prática para os consumidores. E isso foi essencial. Então, ali eu comecei a construir a minha carreira como planejamento, né? E fui crescendo, passei pela Bullet, passei pela B Ferraz, passei por algumas agências, até chegar na Actuel. Eu já tinha trabalhado com o Edu numa outra agência, e foi muito interessante ter vivenciado a trajetória, assim, né, dessa forma, ter conhecido a publicidade e ter me apaixonado por live marketing, porque tem muita gente que é mais novo e tal, e tem aquela pretensão de ir para publicidade, mas ir para campanha, ir para um outro lugar que na época era muito forte, né? Hoje a gente vê um mercado um pouco mais híbrido. Mas eu gostava do live marketing, eu gostava de ver a ação acontecendo. Muito interessante, Stella Jordi. A função de planejamento, a função de estratégia dentro de uma agência, ela é essencial para as grandes marcas, né? Elas precisam desse expertise das agências para criarem as suas ações, para entenderem seu público-alvo e para acertarem, né? Como diz ali o logo do marketing tradicional do marketing, acertarem o alvo. Eu tenho uma dúvida, qual a diferença do marketing tradicional para o live marketing? Eu acho que nossos ouvintes, telespectadores também vão ter essa dúvida, porque a gente fala muito do digital, do real. O que é live marketing? O que é esse conceito? Vocês podem explicar para a gente? Eu acho que a gente na publicidade e na comunicação, a gente fica tentando encontrar termos para dizer o que a gente quer falar, né? Para explicar essas disciplinas que a gente tem, esse contato com o consumidor. E eu acho que o live marketing hoje ele é o termo mais moderno para a gente entender como que essas interações funcionam. Então, quando a gente fala de consumidor e marca, tem várias outras relações dentro da publicidade, mas eu vou dar destaque para essa relação de marcas e pessoas. Ela é uma relação comercial. Como que ela pode ser uma relação para além do comercial? Como as pessoas conseguem se relacionar com as marcas de uma forma mais profunda? Mais afetiva? Mais afetiva, ou até mais racional dentro dos valores que aquela pessoa acredita. Então, o consumidor hoje, ele não busca só marcas que entreguem o produto. Acho que o produto funcionando da forma adequada é o básico, né? Mas o que essa marca pensa? Quais são os valores dessa marca? Eles estão conectados com o que eu acredito? E aí, quando a gente expande para o mundo, né, a gente vê que as marcas precisam caminhar bastante para criar conexões genuínas. E aí vem a necessidade do live marketing. Não sei se você concorda, Edu, mas eu enxergo dessa forma. Perfeito. Assim. Eu acho que o live marketing, de certa forma, ele tangibiliza aquilo que a marca quer levar, né? Quando a gente percorre várias ferramentas da comunicação, performance, comunicação tradicional, né? O live marketing ele entrega uma experiência, seja ela digital ou física, que tangibiliza muito da estratégia de comunicação, da mensagem que as marcas querem e precisam transmitir. É ali que faz a conexão verdadeira entre o consumidor e a marca, né? Por isso que a gente, quando expande o conceito de live marketing, a gente fala que live marketing não é evento, ele é uma experiência. Essa experiência ela pode acontecer no ponto de venda, ela pode acontecer no digital, ela pode acontecer na casa da pessoa, ela pode acontecer num evento, mas é o momento que você cria essa conexão. Eu acho que isso é o mais importante. Entendeu? Muito bom. Bom, e o Eduardo Andrade, que é um executivo já de mais de uma década. Edu Andrade. Edu, você Vamos não lá. gosta do Eduardo. Eduardo é a minha mãe. Tá bravo com Ninguém tá bravo aqui com você, então vamos de Edu, né, Stella Jordi? Edu Andrade, que já é um executivo há mais de uma década nesse mercado de marketing, muito conhecido, já passou por alguns lugares, sempre fazendo excelentes trabalhos. Como eu disse aqui na abertura, assumiu o desafio na KM ali no auge da pandemia, né, no momento que, poxa, todos os eventos estavam impedidos de serem realizados, enfim,
muitas sequelas nesse mercado, era um desafio assumir aquela liderança naquele momento. Sim. Queria que o Edu contasse um pouquinho sobre isso e um resuminho da trajetória dele para a gente conhecer um pouquinho melhor de Edu Andrade. Eu sempre, a minha experiência profissional, ela sempre foi pro lado de experiência, né? Pro lado do live marketing, que já teve vários outros nomes no mercado de comunicação. Sim. Sempre trabalhei com experiência, eu sempre trabalhei com ativação. E, de fato, né? Eu voltei para a KM em dezembro de 2020. E foi o meio da pandemia. Momento delicadíssimo. Eu acho que a gente teve um desafio muito grande e oportunidades muito grandes, né? É difícil falar sobre oportunidades na época da pandemia, Sim. mas eu digo mais uma oportunidade interna de revisitar algumas coisas, valores, estratégias, para a gente se preparar para o nosso processo de crescimento que a gente vem fazendo desde o pós-pandemia, né? Eu acho que o que mais aconteceu nessa jornada desse pós-pandemia, meio de pandemia, foi encontrar e trazer pessoas com uma capacidade criativa, técnica e de afinidade com o nosso propósito muito alto, né? A gente fala muito dentro da agência que a agência, ela é uma estrutura de pessoas. Uhum. Sim. Ela é só pessoas. É um E ela organismo. é Uhum. tudo pessoas, né? É só e é tudo. Porque são elas que fazem todos os projetos acontecerem, né? Eu falo, a gente não tem uma fábrica de caneca e que você liga um botão e vai se fazendo canecas. Uhum. A gente tem mais de 150 pessoas engajadas e envolvidas em todos os projetos que a gente faz. E no processo pós-pandemia, a gente percebeu. Na verdade, a KM já percebe isso há muito tempo, né? A gente só percebeu, não. A gente já percebe isso há muito tempo, mas a gente enalteceu que cuidar das pessoas era o nosso papel, para que elas pudessem trabalhar cada vez melhor e entregar projetos cada vez melhor, né? Eu acho que foi essa a nosso olhar de crescimento estava no ter conosco as melhores pessoas. E eu acho que a gente tem feito um trabalho muito legal em relação a isso e um papel muito importante em relação a isso. A consequência disso, nesses anos, foi reconectar com clientes que sempre foram importantes com a gente, né? A gente tem clientes que estão em casa há muito tempo, como Souvenir, Bradesco, Elma Chips, e trazer clientes novos que reconhecem esse nosso capital criativo e estratégico, né? E quando eu falo de criatividade e estratégia, eu não falo sobre áreas, né? Tem a área da Luma, que é uma área de estratégia fundamental, tem a área de criação, mas eu estou falando uma agência que respira de maneira estratégica e criativa para poder fazer entregas de projetos. Eu acho que é aí que morou o nosso diferencial para uma evolução nesses últimos 3 anos, né? E a KM, a gente vendo de fora, a gente tem uma relação ali de parceria em muitos projetos, né, com a Phoenix Systems, desenvolvendo ações promocionais já há muitos anos. A gente vê muito a inserção do digital lá dentro, né, até com muita naturalidade. Não existe uma área específica para tratar disso, mas é uma coisa embutida na agência, incorporada a ela, integrada a ela. A gente sempre teve uma inquietude muito grande, mesmo no pré-pandemia, de ter um olhar digital. O consumidor, ele é um só, né? E ele percorre o seu caminho, o seu dia, ele é feito de todas essas interações, né? Interação com o celular, interação com a tela, interação com diversas telas, interação no ponto de venda. Então, a gente percebendo isso, sempre olhou para o digital como um pilar e uma ferramenta. Uhum. O que foi importante nesses últimos 4 anos? A gente fez uma fusão, a gente trouxe a Performa, que é uma agência de performance com foco em resultado muito alto e tem feito projetos incríveis nisso. E a gente conseguiu fazer desta fusão um projeto de uma cultura única. E eu acho que esse foi o nosso grande diferencial. Uhum. Não deixar que digital fosse uma área,
mas fazer com que digital fosse uma base Uma coisa de nativa dentro da agência. de um pensamento, Uhum. né? Hoje não dá para você pensar em qualquer coisa sem ser mobile, sem ser digital. Não dá. Tipo, uma pessoa sem celular, acho que ela não existe mais, né? De uma certa maneira. Então, como que a gente insere todas as nossas atividades, ou como o digital está inserido em todas as nossas atividades, de uma maneira muito fluida? Eu acho que esse foi o cuidado que a gente teve. E com essa fusão, a gente conseguiu trazer clientes também focado essencialmente para o digital. Morana é um cliente super importante para a gente, que a gente faz uma parte de digital bem estratégica, né, de e-commerce. Então tem um lado muito diferente do que o live marketing tradicional fazia. Tipo, Contitoro, uma série Hotmart, clientes que são nativos digitais, vieram para a KM por esse olhar, por essa essência. Eu acho que isso foi muito legal. Que bacana, muito bom. Bom, agora voltando um pouquinho aqui para nossa Luma Machado, a Luma, eu queria só pegar mais um ganchinho em cima da sua trajetória. Afinal de contas, você tem uma história muito bonita e histórias bonitas precisam ser contadas, né? O público adora isso, né, Stella Jordi? Conecta demais. Conecta demais, exatamente. Bom, você contou que veio da periferia, que uma mentoria mudou aí o seu, vamos chamar de destino, né? Te ajudou muito, principalmente nessa entrada no mercado de marketing, de comunicação, publicidade, que você foi à faculdade e depois da faculdade você mentorou, né? Inclusive você foi uma mentora de algumas pessoas, então lá atrás você foi ajudada e em determinado momento você resolveu ajudar também, retribuir isso à sociedade, e isso é muito bonito, parabéns, né, por isso. Eu queria que você dissesse aqui pra gente, pra nossa audiência, se não estivéssemos eu e Stella Jordi aqui hoje à sua frente e fôssemos dois jovens da periferia, o que hoje eu posso dizer a vencedora, Luma Machado, que ocupa uma posição de destaque dentro de uma grande empresa que é referência no mercado que atua, o que ela diria para esses dois jovens? Olha, eu acho que eu gostaria de ouvir, né, quando eu tinha exatamente essa idade, é que é para acreditar na sua autenticidade, sabe? A gente não pode romantizar a desigualdade social, a pobreza, né? A minha trajetória, ela é a minha trajetória, cada recorte social é um recorte social, mas o que faz a gente ser tão necessário para as agências de comunicação é justamente essa vivência que a gente tem. A gente só consegue produzir campanhas, estratégias que conectem de verdade com o público brasileiro se a gente conhece a realidade do público brasileiro. Sim. Se a gente sabe como conectar com eles. Então, o que eu diria para eles acreditem, a sociedade está evoluindo, tem projetos sociais que a gente vai falar que são muito necessários, que vão além de dar ferramenta, mas dão essa mentoria. Acreditem em si, porque a gente tem uma autenticidade. Eu sei que vai ter muito obstáculo pela frente, vai ter momentos que a gente pensa que talvez não seja justo tudo isso, e não é de fato, mas é importante não desistir, e o conhecimento hoje. Acho que a mentoria vem muito para ajudar a gente como adquirir da melhor forma o conhecimento. Tem ferramentas abertas hoje de inteligência artificial, tem acesso, mas a gente sabe que tem limitações. Então, procurem projetos sociais sérios que podem dar essa mentoria, estejam perto de pessoas que coloquem vocês para frente, que enxerguem esse potencial que vocês têm, e mesmo enxergando essas dificuldades, entendam que dá para acontecer, dá para fazer diferente, dá para a gente conseguir superar tudo isso e alcançar espaços que são extremamente importantes para a gente estar hoje. Sim, sem dúvida. Um desses projetos é o Instituto Fênix Systems, Verdade. né, Thiago? Verdade, Stella Jordi. A Vamos gente já aproveitar tá o gancho. Com certeza, levantou a bola aqui. Não vou perder essa. Que é voleibol. É um 3 corta, que não é nem um ping-pong, né? Como se diz no jargão jornalístico, mas é incrível o que você está falando, concordo plenamente. Concordo que a gente tem que ter os pés no chão, né? Principalmente em momentos em que a rede social toma a nossa vida e faz parte, e muitas vezes de um jeito até mentiroso. Ilusório. Então é ilusório, e é muito legal você trazer essa realidade por meio da sua experiência, né, Thiago? É isso aí, vou pegar esses dois ganchos, Por então favor. começando pelo seu, aqui a gente bateu muito isso no podcast sobre marketing digital. Hoje a gente tem muito essa venda do sucesso a qualquer preço, né? Custe o que Ou- E custar. rápido. E rápido. Rápido, imediatismo. Exatamente. Então, assim, a gente acredita, claro, todo mundo conhece o potencial do marketing digital, das redes sociais. Então, essas coisas vêm até se sustentando por um determinado tempo, mas
a gente sabe que não são todas as pessoas que nasceram para empreender, que têm as características necessárias para empreender, e ninguém da noite para o dia fica milionário com um trabalho honesto. Isso é muito difícil, né? Então, que as pessoas tenham um pouco mais de critério ao olhar essas promessas, ao comprar esse tipo de infocurso, né? Então, fiquem atentas. E como a Luma falou muito bem, procurem projetos sociais sérios, que sejam otorgados por pessoas sérias, e eu vou aqui vender o peixe do Instituto Phoenix Systems. Pessoas que estão no mercado e que trilharam um caminho real, e aí sim se lançaram no digital. Acho que isso é muito importante. Exatamente. Então, o Instituto Phoenix Systems, a gente sempre fala aqui, está ministrando cursos 100% gratuitos, de tecnologias avançadas. A gente está implementando agora, essa semana iniciou o curso de marketing digital, ontem foi a segunda aula, está sendo um sucesso. A gente vai ter muitos outros cursos. Estela Jordi vai dar um curso de comunicação com ênfase em inteligência artificial em parceria comigo, né, Olha Estela só, Jordi? o primeiro curso em parceria, Primeiro 2 curso em professores parceria, em é sala isso de aí. aula, é um privilégio, hein? Volto... Para mim, principalmente. Para nós. Muito obrigado. Volto também para dar os cursos de inteligência artificial. Já foram duas turmas, né, formadas esse ano. E programação em computação quântica. Computação quântica, Temos gente. profissionais no Brasil em computação quântica. Você que é programador, desenvolvedor, não interessa quanto tempo você tenha na área, muda tudo. Então, venha aprender computação quântica, venha aprender algoritmos quânticos com o Instituto Phoenix Systems. Justamente, perfeito. Vamos traduzir? Vamos traduzir. Vamos lá, saindo de... Para as pessoas normais. Obrigada, Edu. Obrigada. Vamos inverter. Adorei. Muito bom. A primeira vez que faz isso aqui no podcast. Vamos explicar O que é direitinho para o computação Edu. quântica? Anota aí, ó. Pega aí, ó. O que Uma é tecnologia computação ancestral quântica? aqui. Bom, Edu Andrade, não Eduardo, Edu Andrade. Edu, por favor. Edu Andrade vai ser convidado a ser co-host aqui. Grande Edu, obrigada. É, isso aí. Bom, vamos explicar rapidamente. Eu palestrei sobre computação quântica no FAX2 Experience. O que é a computação quântica? Tudo que a gente tem hoje é o que a gente chama de computação binária ou computação clássica. Tá. Televisão, celular, notebook, tudo que a gente tem está baseado numa arquitetura de von Neumann da década de 40. Essa arquitetura, ela está baseada no quanto mais melhor. O que é isso? Mais memória, mais processador. Então, você vai crescendo, exponencializando esses componentes para que você extraia mais rendimento dos computadores. Só que essa arquitetura, ela chegou no limite. Por que ela chegou no limite? Porque ela usa transistores para armazenar informação binária do 0 ou 1, ligado ou desligado, verdadeiro ou falso. E o que aconteceu esses anos todos? As fabricantes de processadores, elas foram reduzindo o tamanho desses transistores para colocarem mais transistores ali e aumentar a capacidade daquele processador. Hoje, um processador, para vocês terem uma ideia, ele tem mais de 30 bilhões de transistores. A medição de um transistor, o tamanho dele é um nanômetro, que é 1/1000º do metro dividido por 10 ainda. É um negócio muito pequeno. Só que não dá para diminuir mais. Então, o que acontece? A gente não consegue aumentar a capacidade da computação clássica. E aí a gente busca uma outra forma de computação que seja mais performática. Infinita, a gente pode dizer? Não é infinita, Estela Jordi, mas ela tem uma capacidade exponencial muito superior à computação clássica. Por quê? Porque ela está baseada nas leis da natureza, da mecânica quântica. Tá? E a mecânica quântica ela não é binária. Ela é completamente diferente. Então, assim, a gente tem um aspecto muito diferente para as pessoas que atuam, entendem o contexto binário, do verdadeiro ou falso, atuam com tecnologia. Na quântica, você não tem simplesmente a opção ligado e desligado, ou verdadeiro e falso. Ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Como assim? Existe uma teoria na física quântica chamada de gato de Schrödinger, que é o seguinte: você coloca o gato dentro de uma caixa, com uma substância radioativa e fecha aquela caixa. Então, enquanto você não abrir a caixa, você não sabe se o gato está vivo ou morto. Então, você tem 3 opções. O gato está vivo, morto ou está as duas coisas. Enquanto você não abrir, você não sabe. E a mecânica quântica é exatamente isso. Ela leva esse conceito para a computação quântica. Não tenho mais a opção do ligado e o desligado só. Enquanto eu não medir, pode ser as duas coisas e pode ser um percentual de cada coisa. É como se fosse aqueles potenciômetros de volume, sabe? Que a gente vai virando assim. Então, ele pode ser
90% ligado, 10% desligado, e você vai regulando isso. Então, ele cria uma série de possibilidades. Então, o chamado bit quântico, ou qubit, ele é muito mais exponencial do que o bit convencional da computação clássica. Mas aí ele, por exemplo, em termos de quantidade de transistores, eu preciso de menos para poder Ele não trabalha com o mesmo tipo de outra coisa. tecnologia, Ah, é outra entendi. coisa. Ou seja, muda tudo, toda a Muda lógica tudo. da tecnologia E já tem muda. gente usando? Já, nós temos nuvens de computação quântica da Microsoft, da IBM, da Amazon, entre legal. outras empresas. Não é um computador, Edu, que a gente possa ter em casa. Por quê? Porque ele precisa de muitos cuidados. Ele precisa ser blindado contra ruído, ele é muito sensível. E ele precisa estar a uma temperatura de mais ou menos menos 273 graus Celsius. Ou seja, 100 vezes mais frio que o espaço. Né? É uma temperatura onde não dá para comercializar um computador quântico, mas a gente acessa o computador quântico através de um computador Então ele clássico. sempre vai ser uma tecnologia de back-office, assim. Exatamente. Eu nunca vou ter meu celular é Ainda. quântico. Mas você pode ter uma rede de profissionais trabalhando, se especializando. Isso é muito legal que vocês colocaram, Sim. porque é um conceito que nem a gente sabe e Uhum. está sendo trabalhado dentro de um projeto social. Isso coloca essas Exatamente. pessoas Sim. muito À à frente. né? É o primeiro instituto do Brasil A a ministrar falar sobre um curso de computação legal, quântica. programação e computação quântica. E muda tudo, como eu falei agora há pouco, assim, é completamente diferente. Quem programa em computação clássica vai ter que esquecer tudo que sabe e reaprender a programar em computação quântica, porque é totalmente diferente. E a gente já tem tecnologia open source disponível para isso, é o que a gente vai usar da IBM, lá no Instituto Phoenix Systems, e formar esse pessoal, porque assim, não há profissionais de computação quântica no Brasil, né, Estela Jordi? Ainda. Ainda. Então anotem aí, entrem no site, inscrevam-se, né? Quando isso aí. abrirem as inscrições. Mas é realmente o Instituto Phoenix Systems é um instituto que está muito à frente e que tem tudo a ver com o que você disse, né, Luma? As pessoas precisam acessar, precisam entender que o conhecimento é tudo. Bom, parênteses feito, merchan do Instituto Phoenix Systems realizado com o Santo. Obrigado, Edu, pela pergunta. Ficou o conceito. Agora segue o baile aqui. Agora segue o baile com Estela Jordi perguntando. Então, vocês, eu gostaria de entender a relação de vocês dentro da agência para entenderem por que vocês estão aqui lado a lado, Luma. Explica pra gente. Bom, dentro da KM, o Edu, ele representa uma liderança para mim, né? Uhum. Mas a gente tem uma história de outros lugares que a gente trabalhou e que a gente começou a construir. Eu falei do poder da mentoria, né? Para uma pessoa que tem a trajetória como eu tive, eu consigo lembrar, assim, nome, sobrenome, momento exato que as pessoas que foram muito importantes na minha trajetória falaram coisas importantes para mim, Que legal. mostraram o Muito meu bom. potencial. Eu lembro uma vez que eu estava pensando em fazer um movimento de carreira meio duvidoso e o Edu virou para mim e falou, não, a gente vai mandar currículo para Netflix, para o Google, você tem que estar em outro lugar. Pra onde você queria fugir, Luma? E naquele momento, eu prefiro não abrir o nome. Revelações. Mas naquele momento eu não fui pro que ele falou. Sim. E eu não vou dizer que eu me arrependi, porque vira aprendizado e hoje a gente tá aqui trabalhando juntos, mas eu lembro até hoje, eu lembro que naquele momento eu fiz uma escolha, acho que talvez colocando o meu potencial um pouquinho mais para baixo do que eu poderia. Foi importante, porque eu voltei e consegui me empoderar de novo, mas eu nunca esqueço das frases e dos momentos que as pessoas como o Edu foram importantes na minha carreira trouxeram. E hoje a gente tem essa relação, né? Não estou puxando saco, mas hoje a gente tem essa relação Gratidão super, é tudo. Reconhecimento. super de troca, né? Então, essas coisas que a gente trouxe aqui do papel da estratégia, como a agência, como a KM tem transformado esse pensamento, eu acho que nascem justamente de trocas como a que eu tenho com o Edu, que são super importantes. Muito bom. Eu acho que, como eu falei no começo, né? A gente tem buscado profissionais de excelência e a gente já tinha trabalhado há um tempo juntos e a Luma sempre foi uma pessoa muito talentosa e sempre teve uma entrega muito excepcional. E para nós, o nosso alicerce de produto da KM, ele está baseado em 3 grandes pilares, né? Tipo, estratégia, criatividade e execução. Né? Um produto sem estratégia, ele é um produto muito raso. Ele é um produto que... Ele é um fogo muito de palha, né? Ele apaga muito rápido. Então,
é fundamental que a estratégia seja sólida, não só a estratégia de um projeto específico, mas a forma de pensar estratégica da agência. Porque isso você dissemina para todas as áreas. Isso é a cultura de uma empresa. A gente vai falar também sobre cultura, eu acho que a gente tem que... Eu vou antecipar. Tá, por favor. A gente, inclusive, fez um rebranding recente, Uhum. que a gente tinha uma grande vontade, e essa vontade era resgatar o que nos é essencial, né? A gente passou por um processo de pandemia, a gente teve toda uma evolução de pandemia, mas a AKM, na sua jornada inteira, é uma agência de mais de 25 anos de história, Uhum. sempre foi uma agência muito inquieta, né? Inquieta estrategicamente, inquieta criativamente, inquieta em termos de desenvolver novos produtos e projetos. E a gente entendeu que era importante enaltecer e resgatar esse nosso olhar de inquietude, Uhum. né? E foi por isso que a gente revisitou a nossa marca, resgatou os nossos arquétipos essenciais, e isso foi um trabalho de estratégia feito, Uhum. né? E como que a gente transbordava isso não só para uma área criativa, estratégica e de liderança, mas para a agência inteira, né? Sim. A gente tem um controle muito sério dentro da agência do nosso NPS interno, né? O nosso índice de satisfação de trabalhar conosco. Como que o nosso time está engajado no trabalho com a gente. Porque isso se torna reflexo de tudo aquilo que a gente entrega, né? Tanto em termos de criatividade, de estratégia e do pilar de execução, que ele é fundamental. Boas entregas acontecem com boas pessoas. Uhum. E quando a gente voltou, né? Quando a gente começou a conversar o ano passado, tipo, eu falei, Luma, acho que a gente precisa desse olhar estratégico dentro da agência, a gente precisa trazer esse ponto, precisa olhar para o nosso time de estratégia e dar endosso. Tem uma galera lá fazendo estratégia, pessoas incríveis, né? Trabalhando como que a gente traria esse olhar de fomentar cada vez mais uma linha de raciocínio nossa, né? Proprietária Uhum. nossa, Uhum. com ferramentas nossas, né? A gente trabalha junto muito com a Fênix, então a gente tem um misto de dados, um pouco do que a Luma falou no começo, de dados e criatividade e magia, né? Que são muito importantes, porque dados é fundamental para construir e alicerçar o nosso A gente pensamento. costuma dizer que dados é o Sim. novo petróleo, né, Estela? Eu tenho falado Já isso, ouvi essa frase inclusive, nas algumas minhas vezes em alguns palestras. podcasts. Mas eu queria agora pegar mais um gancho. Estou vivendo de ganchos aqui no Podfacts. A AKM teve um crescimento de 53% Uau. em 2023. Então, o Edu está elencando aqui algumas qualidades da agência, falando sobre a inquietude, sobre a importância da estratégia, sobre rebranding. Mas eu queria entender porque crescer 53% no Brasil não é fácil, ainda mais nesse mercado de marketing, publicidade e comunicação. Queria que o Edu falasse um pouquinho sobre isso. E ele é uma das lideranças e talvez uma das mais importantes dentro da KM. Como é que vocês conseguiram essa mágica, Edu? E aqui você atribui, né? Eu acho que, na verdade, tem alguns pontos que para a gente foi fundamentais, assim. Primeiro, no nosso plano de negócio, com o nosso board, com o nosso time, como que a gente mapeou as nossas oportunidades, foi importante para a gente ser mais assertivo, né? O mercado de live marketing, ele é incrível, né? E eu posso falar porque eu trabalhei nele a vida inteira, mas ele tem os seus jogos e trapaças, assim, né? Se você cai nas trapaças de querer fazer tudo, de querer atender todo mundo, de querer ser mais rei que a realeza, né? Tipo, maior que a realeza, você se perde. Uhum. Então a gente foi muito focado e muito objetivo em 2023. Senso de Pra realidade fazer- total. Para fazer nossos resultados, a gente abriu mão de negócios que a gente entendia que eles não eram fundamentais para o nosso core. Uhum. Acho que isso foi muito importante. A gente soube, e isso foi uma lição da pandemia, diversificar o nosso portfólio de entrega, né? A gente conseguiu se manter em constante e consistente crescimento, porque na pandemia a gente não dependeu do viés de eventos, que foi a primeira área a fechar
e a última área a abrir, né, Sim. dentro do segmento. Então a gente Foi muito desafiador foi pros muito, eventos. foi muito. Eu acho que foi muito para todo mundo, assim, né? Uhum. Então a gente conseguiu olhar para novas vias de Uhum. negócio e eu acho que a gente conseguiu ter uma liderança formada na agência, um time de liderança na agência muito uníssono, sabe? Uhum. Muito preocupado com aquele objetivo único, né? Muito focado. Uhum. Eu acho que quando a gente conseguiu desenhar as nossas metas e ter foco, óbvio, né? Quando eu falo de focado, não é uma linha reta, ele vai fazendo assim como a vida. Mas ele percorreu um destino. Então, a vinda da Luma, a vinda do Zé de criação, o Thiago de experience, são pessoas, o nosso time de negócios cada vez mais consolidados, a nossa equipe de produção e execução. Então, a gente teve uma formação ali, né? O nosso time de digital, de BI, a gente conseguiu unir uma liderança muito qualitativamente alta, que ajudou nessa performance, né? Eu não acho nem que foi mágica, né? Eu acho que o resultado que a gente vem colhendo de conversão, de um potencial de conversão melhor, de um resultado de conversão melhor, tá porque a gente soube unir um time muito bom e que, mais do que ser bom, né? Porque não adianta você colocar vários jogadores excelentes juntos que não sabem jogar, juntos. Não tem entrosamento. Tipo, não tem entrosamento, não serve pra nada, né? Tá aí alguma seleção de futebol, de um país que já foi vitorioso e A pode falar integração muito é bem super sobre isso. importante. Eu acho que essa integração, Legal. a integração que a gente soube fazer com o time de digital Uhum. e o time de, até então, não digital, foi fundamental, né, para a gente ter uma base única. E eu acho que o mais importante foi que a gente conseguiu alicerçar a nossa cultura, né? Que é, o cliente é centro da nossa conversa. Não é porque o cliente é centro que ele está sempre certo. Uhum. Como ele é centro, a gente tem que cuidar do resultado dele. Sim. Mesmo que muitas vezes a gente vá debater com ele, tipo, demandas, pedidos e tudo mais. E escolher clientes certos que acreditem na gente também. Uhum. Sim. né? Eu acho que isso foi o mais legal para os nossos resultados. Muito Muito bom, bom. Edu, muito bom. Mas aí o conceito de mágica, né, Stella Jordi, ele entra muito naquela coisa de transformar o comum em extraordinário, né? Não é aquela mágica do cara que vai lá na frente com a cartola, tira alguma coisa de dentro, não. É a mágica do trabalho bem realizado. Destaque no mercado. Exatamente, de saber tirar leite de pedra muitas vezes, de saber organizar uma equipe, né? Muitas vezes você tem profissionais que são muito bons, mas estão ali numa função errada, você precisa, né? Como você citou o futebol ali, de repente o cara não é muito bom com fazer gols e tá lá jogando centroavante, você fala, não, vem cá, meu amigo, vem jogar no meio campo, seu negócio é marcar, né? Então, ajeitar a equipe. E a liderança, ela tem sempre que estar atenta a isso, né, Stella Jordi? É verdade. Agora, pegando esse gancho do digital, enfim, qual a importância das promoções para o live marketing? Já que estamos aqui falando com um líder de uma empresa que faz promoções, né? Que dá base tecnológica para isso. A Phoenix Systems atua em parceria com a KM já há muitos anos no desenvolvimento tecnológico de campanhas promocionais. Então, toda a parte criativa, de estratégia, operação, marketing é realizado pela KM. A parte tecnológica pela Phoenix Systems é uma parceria de muito sucesso. Temos aí inúmeros projetos, inúmeros cases de sucesso Isso juntos. Né? Uma Então história muito rica. Depois eu quero saber alguns, vocês por favor me contem. Com certeza contaremos, Stella Jordi, mas pode seguir com a sua pergunta, por gentileza. Justamente, esse conceito de live marketing vocês explicaram aqui brilhantemente, muito obrigada, mas eu quero entender a promoção dentro do live marketing. Eu sei que são vários pontos dentro do live marketing, mas o que representa então a promoção? Cara, eu sou muito fã de promoção, particularmente, assim, dentro da minha trajetória profissional, eu sempre gostei dessa disciplina, dessa frente de negócio. Eu acho que na KM, a KM sempre foi uma agência que antes de eu trabalhar, eu já valorizava muito pela forma como eles trabalham promoção. Acho que o Edu pode falar melhor que eu, os grandes cases, né? A gente tá construindo novos cases, mas é uma agência que traz um legado super importante de premiação. Promoção é um desafio, porque ela é uma disciplina dentro de uma empresa ou dentro de uma agência que mexe com muitas frentes ao mesmo tempo. Sim. Né? Eu falo que a gente fazia promoção há muito tempo antes de ser tão digital ou até tão digital. Então, a gente já usava uma ferramenta que é digital, a gente já entrou num site, fez um cadastro. É um ecossistema, né? Por isso que na KM a gente acredita em omnipromo,
que é essa promoção que ela não vai só movimentar o consumidor final, se é que ela é uma promoção para consumidor final. Ela vai movimentar a cadeia inteira, ela vai movimentar a forma como a gente cria conversa no digital, para que as pessoas se interessem por essa promoção. Até o conceito do que é promoção para o brasileiro, né? A gente tem vários tipos de promoção. A gente tem promoção de compra e ganha, a gente tem promoção de compre 2, leve 3. Concurso cultural, que também é uma modalidade exato. que eu adorava, que tá muito em falta, né, Thiago? Que não tem Stefano? mais, A né? gente Agora precisa concurso disso. não existe mais porque o concurso cultural, ele era uma modalidade que as marcas usavam para criar qualidade, mas também para não ter algumas autorizações. Então, hoje a gente chama de concurso promocional, né? E, anyway, ele tem autorização, então tem que existir uma legislação por trás com o consumidor. Sim. Mas o que é legal é que a gente tem que ficar de olho nas mudanças comportamentais da sociedade, na maturidade digital que a gente tem e na maturidade promocional. Então, quando uma marca como a Nestlé, por exemplo, a gente fez a promoção de Kit Kat, né, recentemente. Quando eles procuram a gente, falam, a gente quer uma promoção para o consumidor ir para o Rock in Rio. A gente pode oferecer uma promoção, conceito, mecânica, premiação, mas não é só isso. É como esse consumidor está se relacionando com festivais, a gente entendeu muito que tá homogeneizado, todo mundo faz promoção de ingresso, então a gente criou camadas diferentes para conversar com esse consumidor. Quando uma promoção entra na empresa, cara, ela vai movimentar desde o endomarketing até a cadeia de merchandising, né, de incentivo. Sim. Então, eu acho que promoção, ele desafia a gente tem que trazer um conceito, parece simples, mas o ecossistema que vem por trás para conectar com o consumidor, com toda a cadeia, ele é muito interessante. Luma, deixa eu te pedir uma gentileza. A gente falou, Estela Jordi citou, você citou também concurso cultural. Para nossa audiência que não é do marketing, explica didaticamente o que é um concurso cultural. É quântico, mentira. É quântico, inexplicável, distante. São Então, na 30 milhões verdade- de transistores. Na KM, a gente tem uma área de promoção, de legislação, de pessoas que entendem muito dessa parte. Porque quando planejamento ou criação, a gente vai querer fazer uma coisa, né? Alguém vem e fala, cara, isso se encaixa mais ou menos nessa modalidade. Então, o concurso promocional hoje, ele é alguma coisa que você cria uma mecânica para as pessoas, para elas participarem. Pode ser por performance ou pode ser por Votação. Por uma votação, exatamente. Então, eu crio uma promoção que você tem que, sei lá, fazer um vídeo e falar como determinado... No caso de Kit Kat, né? No Kit Kat, a gente não tinha um concurso promocional. A gente tinha o Compre, Cadastre e Concorra, que era uma mecânica que fazia muito sentido para aquele contexto. Então, Compre, cadastre, concorra, aí já seria uma mecânica de sorteio, né? Para o Exato, pessoal de entender. sorteio. A gente mesclou, tem vários tipos de mecânica promocional. Tem sorteio, tem o prêmio instantâneo, que aí é um outro tipo, é uma mecânica que você entra e descobre na hora se ganhou, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter participado ao menos uma vez, né, de promoção. Tem aquelas clássicas promoções que você descobre na hora se o prêmio tá ali, né, que tem alguma coisa dentro do pacote e tal. E tem outros tipos de promoção, acho que tem algumas promoções que a gente fez na KM que tem mecânicas completamente diferentes. Mas o mais importante é entender, faz sentido essa modalidade para o meu cliente, para a estratégia que a gente quer executar? Mecânica é um tema delicado, porque quanto mais esforço você pede para o consumidor fazer para participar da promoção, você pode ter a chance de ter um número reduzido de pessoas participando, a não ser que a sua base seja muito engajada e você escolha muito bem quem são as pessoas que vão fazer aquela mecânica difícil, mas você tem uma outra mecânica facilitadora para atingir massivamente. Então, assim, promoção é muito sobre você entender o momento de negócio, entender a marca, o contexto e enxergar a modalidade correta. Tem concurso promocional, tem premiação instantânea, tem sorteio. Deixa eu ver se estou esquecendo de mais alguma. Tem junte e troque, quem não lembra. Cashback, né? Aquele dia do mercado. Que o brasileiro aderiu muito. O brasileiro aderiu agora, né? Quando a gente fala agora, é os últimos 5 anos aí. Sim. Isso. Então, a gente está falando de modalidades novas que vão chegando. Aqui no Brasil, a gente não... Cada país vai ter a sua cultura promocional. Nos Estados Unidos, a gente tem a galera juntando os cupons. Aqui, a gente teve o selinho do Pão de Açúcar, entre outros. E a mecânica de selo expandindo. Então, promoção, ela tem muitas possibilidades. Olha que legal, a Luma dando dicas importantes aí em termos de estratégia e planejamento de ações promocionais, né? Então, a questão do concurso cultural, só para ficar claro, ele tem tem 2 opções de concurso cultural, que é que você citou, da performance e o da votação. Então, o da performance está ligado a, um exemplo, uma marca de roupa, né? A pessoa posta uma foto com uma roupa e aquilo pode ser aberto para uma votação na internet para ver quem postou a melhor foto com a roupa.
ou a gente tem uma banca examinadora ali previamente definida que avalia as fotos conforme um critério, né, Luma? É isso? É exatamente Eu isso. sempre duvidei dessas bancas, sinceramente, gente. Até conhecer o mercado de vocês, eu demorei pra acreditar em promoção. Mas isso é você muito acredita? legal. E eu não sabia nem que existia legislação pra isso. Isso é super importante que Super. você Eu já fiz parte citou. de banca. É verdade? Dá um trabalhão. Nossa, Aqui, eu já fiz tanta... Uma Você pessoa. falou que você duvida, mas sabe uma coisa muito legal que eu já fiz uma vez? Hum. Eu não sei se você vai lembrar, mas há muito tempo atrás a gente fez uma promoção que a gente premiou um cara para ele ganhar R$1 milhão, né? R$1 milhão. Poxa, A gente demorou 15 dias para convencer essa pessoa que ele ganhou R$1 milhão. tadinho. Porque ele achava que era golpe, Sim, né? Ele não, estamos no Brasil, né? tipo, aí ele não acreditava. E daí a gente precisava de dados dele para poder transferir o dinheiro para ele. E ele não queria. Aí a gente teve que ir até a casa dele, a gente teve Gente. que contar. Eu acho que a promoção, o brasileiro ama a promoção. Uhum. O brasileiro ama. Ele é um dos... A gente estava até um dia, coincidentemente, nós dois fomos dar uma aula sobre promoção numa faculdade e a gente fala que o brasileiro é o público que mais adere a promoções, né? Tem que ter uma mecânica simples, sem sombra de dúvida. Tem que ter uma mensagem muito conectada com o público que você precisa falar e que você quer falar para construir a sua marca e gerar valor e não ser apenas mais uma promoção e ser uma promoção que as pessoas lembrem, né? Eu acho que isso é fundamental. Mas o brasileiro adora. É verdade. E quanto mais você sabe usar a ferramenta promocional para sua marca, para fortalecer a sua marca, mais essa ferramenta vira ponto central da sua relação, né? A gente atende a Alma Chips. Uhum. A Alma Chips entendeu que faz parte do calendário e a Alma Chips é uma mestre em promoção há anos, né? Tipo, nunca deixou de ser uma promoção, a promoção do Tazo que você pegava. Nunca. E as pessoas pedem até hoje a mesma promo. Mas nunca deixou. E ela conseguiu entender que consistência, conversa, diálogo, tipo, dados, análise, fazia parte de um pilar essencial de promoção. O que eu acho que é importante no universo promocional, e aí, olhando, pensando como agência e marcas, o Brasil é muito grande, né? E a gente tem a obrigação de sair de uma bolha que a maioria das empresas e agências vivem, né? Que é o eixo sudeste aqui, e entender que a dinâmica do Brasil é muito diferente. A partir do momento que você olha para isso e respeita a regionalidade... São vários países dentro de um único país. E isso é importante para mecânica, isso é importante para conversa, isso é importante para você... A gente atende... Para premiação também, né? Para premiação. O tipo de prêmio que O você tipo vai de oferecer prêmio. para aquela comunidade, para aquele Qual é o recorte. estado que mais participa de promoções? Vocês têm essa informação? Proporcionalmente é o Sudeste como economia, mas, por Sim. exemplo, a gente atende Copa Energia, né? Que é dona das marcas Liquigás e Copagás. Gente, eles entregam gás de barco, né? Tipo, Região Norte, principalmente. Região Norte. A gente atende Souvenir, que está no Brasil inteiro. Região Norte e Nordeste tem um engajamento muito forte, mas você precisa saber conversar com o público e estar contextualizado com aquele público. Né? Quando você está inserido e entende a linguagem, entende a forma que eles mencionam o produto, as pessoas falam de botijão de gás diferente. Tipo, não chama de botijão, sabe? Como que a gente Outros entende nomes. as E particularidades. a gente está falando de Sudeste quando a gente fala de promoção desse tipo, compre, cadastre, concorra, mas o Brasil é muito maior que isso, por isso que é legal a gente se conectar com uma forma de promoção que atinja o maior número de pessoas possível, né? Então tem promoções que vão funcionar de uma outra forma numa região do Brasil, e acho que essa é a importância de conhecer todos os recortes, sabe? Sim. Perfeito, muito bom. Bom, nosso espectador que escutou o Edu falar, não Eduardo, sobre uma premiação de R$1 milhão que o vencedor não queria receber, estava incrédulo, né, em relação à história, veracidade gente. da promoção.
tá lá sentado no seu sofá ou dirigindo o seu carro nesse momento pensando, poxa, e se fosse eu, né? Mas deixa eu falar com você, se alguém pega, te liga e fala, oi, você ganhou R$1 milhão. Eu ia duvidar até a minha 10ª geração. É isso, né? Tipo, Mas aí, desculpa, Loma, o que é importante, né, para esse espectador saber, ou aquela pessoa que participou da promoção, poxa, ele fez um cadastro para participar, ele comprou um produto, ele cadastrou esse cupom fiscal. Então, que dicas que são importantes para a gente dar para essas pessoas confiarem efetivamente numa ligação como essa? Opa, você ganhou R$1 milhão. E aí, o que eu faço? Eu checo o regulamento, eu vou atrás das empresas envolvidas, eu vejo se a promoção é uma promoção autorizada realmente. Existe uma instituição, um órgão que você possa entrar em contato, enfim, uma fonte eu confiável. começaria com regulamentações, né? Tipo, para você ver que a empresa que está fazendo uma promoção é uma promoção séria, ela minimamente está regulamentada. Tem órgãos para isso, tem regulamento para isso, tem números de inscrição, tipo, federais que validam que aquela promoção é uma promoção idônea, né? Que você não está entrando numa promoção que é golpe, né? Esteja próximo de marcas sérias, né? Tipo, e quando eu falo de marcas, é óbvio, né? São marcas, são celebridades. É muito difícil uma celebridade séria querer fazer parte de uma promoção não séria, né? Cris Paiva falou muito sobre isso aqui no episódio 5. De não ter o endosso. Você coloca um endosso com uma personalidade, você não vai colocar numa coisa que é furada, né? Marcas sérias, tipo bancos sérios. Minimamente, você vai saber, né? Ninguém vai desconfiar de uma promoção da Nestlé, né? Que ela não vai dar um prêmio. Porque ela é uma marca séria. Sim. Né? Tipo... Mas aí, posso colocar um tema aqui que tem a ver com inteligência artificial, que acontece muito, provavelmente a Luma, que eu vi que ela usa bastante o Instagram, ela já deve ter visto, a gente recebe muitos vídeos com celebridades que estão ali criadas pela inteligência artificial, vendendo alguma promoção, ou faz um Pix aqui de R$35 que você recebe, apenas o frete você vai receber na sua casa, e muita gente cai, né? E aí eles utilizam a imagem do artista, muitas vezes. Como é que você... Eu acho que a gente tem que checar toda a informação, sabe? Até falando da promoção no site mesmo. E como a gente utiliza. Hoje a gente tem ferramentas liberadas para a gente conseguir verificar se aquele site é idôneo ou não. Então, puxa, pega o site da promoção, checa se aquele site ele tem também, se ele é confiável, se você pode colocar os seus dados ali. Então, o cadastro, ele é uma geração de lead para a empresa, mas ele também é uma garantia de que aquela empresa é séria se for dentro de um contexto. Então, você está colocando seus dados ali na promoção da Nestlé, existe um cuidado por trás, né? Existe toda uma garantia de que a gente vai lidar da melhor forma com aqueles dados. Então, é procurar saber se a origem daquela promoção não ser impactado pelo Instagram, porque é tudo muito rápido hoje, né? Sim. Então, se é impactado pelo Instagram, tem um influenciador falando que você vai ganhar dinheiro rápido, desconfie. Sim. Só desconfie e busque. Poxa, deixa eu ver se esse influenciador realmente está fazendo essa ação em outros canais, né? A internet está aí pra gente checar e checar e checar. O GPT também. O próprio GPT é uma ferramenta que às vezes pode trazer informação, né, dúbia ou alguma informação que não está completamente certa. Se a gente tem que checar até o GPT, né, então vamos checar absolutamente tudo que a gente tem disponível de informação ali. Não faça uma ação de uma forma super, né, sem checar antes, sem verificar se aquilo é sério. E eu acho que é aquela coisa da converse, né? Porque das coisas mais naturais, você entra num site e fala, nossa, esse microfone tá custando só R$12? Vou comprar. Meu, mas 12, ele custa 700. Tô inventando número. Quando a oferta é demais... Existem frases que duram para sempre, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Com certeza. Pergunta para alguém, né? A internet ela é aberta para um diálogo propositivo, né? Pergunta para alguém, fala, alguém comprou? Porque alguém já tomou um golpe antes de você. Só se você foi muito rápido para cair no golpe. Vai no Reclame Aqui, vai no site. As pessoas que comentam sobre a promoção. Quando a gente faz promoção de Kit Kat, é muito interessante ver ou Kit Kat ou qualquer outra promoção que a gente tenha feito recentemente, é muito interessante ver como as pessoas se engajam para falar se está funcionando o site, se elas ganharam ou não ganharam.
Então, também é uma forma. Olhar o que as pessoas estão falando sobre aquela promoção também é uma forma de você identificar se aquela Dicas promoção... importantíssimas aqui, Stella Excelente, Jordi. obrigada. Nós tivemos 2 episódios iniciais, o primeiro com a Promosorte, o segundo com o Portal da Promo, né? Um abraço para o Rodrigo, para o Nardelli, para a Pérola, para a Renata Parra. Foram muito conceituais e didáticos no sentido de explicar para a nossa audiência os órgãos envolvidos, toda a regulamentação que as promoções sofrem, né? Passam, então... Voltem lá, porque esses episódios estão sensacionais. Estão lá Do 1 e o 2 estão lá no muito YouTube, bons. então eles falam muito sobre essa questão de confiança e credibilidade, de como verificar se uma promoção é real, não é, o certificado de autorização, enfim, as empresas que estão por trás, isso é muito importante para o consumidor, é muito importante para o nosso mercado, porque isso faz com que ele tenha credibilidade, e a partir do momento que o mercado tem credibilidade, as pessoas participam mais, se as pessoas participam mais, as marcas realizam mais ações. Mas eu queria perguntar para a Luma agora o seguinte, Luma, você falou em mercado nacional, com a Pérola e com a Renata, que eu citei aqui agora, a gente falou muito sobre questões comportamentais no Brasil e fora do Brasil, para relacionar esse mercado de ações promocionais. O brasileiro gosta muito de sorteio, né? O estrangeiro nem tanto, já existem diferenças, né, em relação a ações promocionais. E o live marketing? O que diferencia o mercado nacional do mercado internacional? O Brasil está muito atrás? Desculpa complementar a pergunta. Cara, não necessariamente. Eu acho que a gente é um dos mercados, dos maiores, não maiores mercados, mas dos mercados mais relevantes em criatividade, né? Quando a gente olha as grandes premiações, a gente sempre tem rankings muito bons. Sim. O motivo que isso acontece, quase, né, fazendo uma análise antropológica aqui, né, a gente vê que o brasileiro, ele realmente é muito criativo. A gente tem recursos muito diferentes do que tem lá fora. Quando a gente olha para a Europa, Estados Unidos, a gente vê campanhas muito globais, com grande inserção de dinheiro, e a gente tem verbas muito limitadas no live marketing. A gente faz muito com pouco aqui. Exato. E aí tá aí a importância de você ter equipes mais miscigenadas, né, que tenham recortes diferentes, ter pessoas diferentes ali, para conseguir ter ideias com pouco recurso, mas ideias altamente criativas. Acho que o brasileiro, ele consegue mostrar que dá para fazer algo muito espetacular, ter um resultado muito bom. Então, acho que a nossa diferença dos outros países são talvez essas camadas de sociedade, camada de cultura mesmo, que a gente adquire. A gente usa muita música na nossa publicidade, a gente usa muito recorte social, a gente tem essas possibilidades. Então, eu acho que o Brasil, ele é muito rico nesse sentido, né? Acho que a gente tem essa diferença aí de outros países. E eu acho que em termos de entrega, quando você pensa em live marketing no conceito expandido, que é evento, ativação, promoção, cara, a gente nada de braçada comparado com muitos países. Estamos à frente. Tipo, nossa, cara, os nossos eventos, e tanto de festivais, tipo, convenções, tipo, a nossa parte cenográfica, a nossa parte de equipamento, a gente O brasileiro tem uma é muito conexão. lúdico, a gente é o país do carnaval, É afinal, a isso que eu gente ia falar, mas gosta isso disso. se deve à né? criatividade do profissional, né, Edu? Porque em termos tecnológicos nós não estamos à frente, Cara, né? eu acho que hoje em dia, antes, na verdade, o nosso acesso era muito restrito à tecnologia. Muito restrito. Então, equipamentos muito legais demoravam muito para chegar aqui no Brasil. Tipo, muito. Hoje, quando você vê, a gente tem uma inquietude de buscar esses equipamentos e essas tecnologias, e com os parceiros certos, vou trazer um exemplo que é nosso e que outras empresas também terão. Cara, a gente fez uma convenção recentemente que está concorrendo até a um prêmio latino-americano para a Bradesco Seguros, que a gente trouxe da China uma esfera de LED de 3,5 metros para ficar no meio de um palco. A proposta foi tão inusitada, né, que eu acho que, na verdade, o que nos falta são clientes como o time do Bradesco de Seguros que topou fazer isso. Porque você tem uma etapa de importação, de processo de importação. É algo que ninguém Você fez precisa ainda. se sentir seguro para trazer essas coisas. Sim. Mas em termos de tecnologia, a tecnologia está aqui. A tecnologia que vai para os Estados Unidos vem para o Brasil. Tem uma parte de investimento, né? Porque muita tecnologia, uma tecnologia tão de ponta, não é barato. E tem de clientes que acreditam. E eu acho que quando você está
trabalhando com clientes que têm essa visão de se antecipar, de ser inovador, de trazer inovação, eu acho que a gente tem tecnologia. E eu acho que o mais legal, que a ferramenta digital, que o universo digital... Lembra lá atrás, quando o salão do automóvel, tipo, lançava carros aqui, porque a gente... E vinham uns lançamentos reais do salão do automóvel, Sim. e a gente ia visitar para ver lançamentos. Uhum. Cara, hoje uma marca lança um carro lá na China, a gente tá sabendo no mesmo dia. A gente tá Uhum. sabendo na mesma velocidade que os Estados Unidos. A gente não é mais o último, Uhum. ou os últimos. A tecnologia proporcionou essa democratização, essa Super. alta conectividade em tudo, né? Mas falando de tecnologia, Stella Jordi, a Luma citou o GPT, o Edu citou aqui o case que está nas mídias, esse case do Bradesco Seguros, né? Foi algo de muito sucesso, realmente, muito bacana ele citar isso aqui. Eu queria perguntar para eles como é que está a inserção da inteligência artificial no dia a dia do trabalho deles, no dia a dia do trabalho de marketing, comunicação, publicidade. O que ela está mudando para vocês? Como é que a KM olha a inteligência artificial hoje? Eu vou falar do ponto de vista do dia a dia, né? Na KM, aquilo de novo, a gente volta para pessoas, né? Como as pessoas são importantes. Acho que a gente tem um grupo de pessoas lá que já se adaptaram muito bem à inteligência artificial, que já estão usando Operam na ela. prática, já Uhum. operam. E de forma extremamente autônoma, né? A gente vai começar a fazer letramentos e especializações para trabalhar a inteligência artificial, mas isso já vem de uma essência da própria KM. Então, a Uhum. criação hoje, a nossa área criativa, Uhum. praticamente todo mundo usa várias ferramentas. Por seja osmose. GPT, Midjourney. E o que a gente tem feito é impressionante. A gente fez um case para Pachamama, que foi um vídeo totalmente feito com inteligência artificial, Uhum. né? E foi extremamente bonito, assim. Eu acho que tem duas coisas que vão ser fundamentais quando a gente fala de AI, de inteligência artificial como um todo, assim. A gente parece que tá fazendo previsões como foi a época pré-internet, né? Tipo, nossa, o mundo vai acabar, não vai ter televisão, Bug não do vai ter milênio. rádio, tipo, né, o bug do milênio. Cara, a televisão tá aí, ela se manteve. O rádio tá aí, Uhum. né? Se O você rádio for está se pensar, fortalecendo. Isso E aqui que a ele gente está fazendo é isso é rádio. A nova É o geração rádio fala, expandido. nossa, cara, o rádio parece um Lá, podcast. há 18 anos, quando eu tava lá na faculdade, eu pensava, podcast? Pra que Super podcast? Mas que masculino, coisa né? chata. Eu falava pro professor de rádio, mas pra que a gente tá fazendo isso? A gente já estudava, mas eu nunca não imaginaria que a gente teria tantas plataformas de E quando streaming você pra pensa, podcast, o por exemplo. podcast, né, tipo, ele é rádio. Sim. Ele é uma isso. entrevista, ele é rádio. A única diferença é que agora você consegue ouvir o podcast do seu atleta preferido que mora em Wisconsin, entendeu? Uhum. Tipo, as coisas, de novo, elas ficaram mais próximas, né? Exatamente. A gente está vivendo uma era da internet. Tipo, a inteligência artificial chegou, tá aí, tá operando, vai mudar muita coisa, assim como a internet mudou muita coisa. Vai mudar a forma das pessoas trabalharem, vai mudar um monte de coisa. Um monte de perfil de trabalho deixou de existir no pré-internet, Uhum. né? Uhum. E um monte de trabalhos Surgiram. novos foram criados, Uhum. né? Exatamente. É, É natural. A gente, e foi natural o medo naquela época, né? Eu era muito pequeno, era uma criança, mentira, né? Mas é natural, tipo, gente, tinha a máquina de escrever, né? Sim. Tipo, meu filho, um dia desses, ele viu um orelhão, ele... Pra que Que isso? isso? É pra tirar foto instagramável? Não, e eu tirei uma foto, porque ele queria mostrar pros amigos, que ele Sim. tinha um telefone gigante e ele não conseguia entender. Ele falava, meu, mas por que a pessoa não usa celular? Tipo, na cabeça deles. Os nativos digitais. Qual a idade dele? Só pra contextualizar. 5 anos. Ah, 5, 5 é. anos. Mais 5 anos. distante ainda. Mais distante. Eu tenho uma de 14 também. Sim, ela entende um pouco ela mais. entende um pouco mais. Aquela expressão, caiu a ficha. O que é isso? Caiu a ficha, videocassete, Uhum. rebobinar. Rebobinar. Tipo, ir numa locadora. Dar o play, né? né? Tipo, É tem que um... Play uma ainda curva, tem, né? é. É uma Uhum. curva que a gente tá no momento dela e daqui a pouco a gente vai colocar na prática. E ela existe. Gente, a inteligência artificial, ela é incrível. Uhum. Né? Se tudo bem usado, é incrível. Né? Eu acho que o problema não tá na ferramenta, tá na pessoa que opera. Se ela vai Uhum. operar
de uma maneira benéfica, ela é incrível. Se ela vai operar de outra maneira, ela não vai ser incrível anyway. E você, qualquer pessoa, e pensando até em possibilidades, né, quando a gente fala de acesso para camadas mais necessitadas de informação, cara, a gente trabalha muito com a Portland, que deveria ser um convidado muito legal de vocês também, do Bruno, Boa dica. que trabalha muito com formação de pessoas criativas vindo de comunidades e tudo mais. Uhum. Essas pessoas, elas têm dificuldade, por exemplo, de conseguir uma entrevista de emprego porque elas escreviam e-mails errados, né? Português errado. Português errado. Cara, o que ele está ensinando as pessoas? Você pega Uhum. o seu e-mail, você coloca dentro do chat GPT e pede para ele corrigir. Cara, olha que legal isso. Tão simples, tão sensível e tão fácil. Né? Isso é... E se você Exatamente. sabe usar a Uhum. ferramenta em prol do cuidado do próximo, gente, a gente tem tudo para ser incrível, Uhum. né? Tipo, pessoas criativas, uma ferramenta que é um facilitador. Hoje em dia, uma pessoa que não necessariamente fez uma faculdade, que tem um computador caro, com programação, com não sei o quê, ela pode fazer um vídeo. Com Sim. certeza. De uma maneira muito fácil, através de um prompt. Isso é muito Uhum. legal, né? Se ela souber pedir, né? Eu acho que tá ali o nosso Acho que grande aí que é o desafio. ponto, né? Eu acho que tá Uhum. aí o nosso grande desafio cara, como que a gente vai ensinar as pessoas a perguntarem as coisas corretas? Uhum. A fazer as coisas corretas? E aí A que gente tá o fala medo bastante também. sobre isso. Sim. E aí que mora o medo, né? Porque se você não sabe usar aquela ferramenta, que é exatamente quando eu falo que tem esse grupo de pessoas que nativamente começaram a mexer com inteligência artificial na agência, isso é muito bom para a agência, Uhum. porque não foi imposto, não foi colocado de uma forma, vocês precisam aprender, foi natural. E aí eu acho que o medo é esse, será que eu vou conseguir utilizar essa ferramenta ou vou ficar para trás? Uhum. Então, Muito eu bom. também tinha esse medo. Quando o GPT surgiu, eu falei, e agora? Porque tá todo mundo falando que não vai ter mais planejamento, né? Planejamento, a pesquisa Vai ser tá lá. feito pela IA. E Ao contrário, você que é estrategista vai ser mais necessária ferramenta. ainda. Então, pois é, porque o estrategista numa agência, ele é um pouco solitário, né? A gente Sim. fica ali pensando muito sobre o mercado e não necessariamente a gente Uhum. troca o tempo inteiro. E Uhum. o GPT, ele permite que você afine seu pensamento. Olha que legal. E também seja crítico com ele. Então, por exemplo, às vezes eu peço uma análise e eu vejo que o link tá errado. Eu pego e Uhum. falo, olha, GPT, na maior educação. Que eu trato ele bem, então ele me dá... Tratar bem. Tem que tratar bem. O Eu meu falo, tem bom nome. dia. Nome. Revelações. Eu tenho esses dilemas quando eu tô escrevendo uma reportagem. Ai, oi, eu também, bom não, isso não é dia. verdade. Não é, você tá inventando de Eu onde você falo tirou quando eu isso. não tô bem, porque a linguagem... Isso é real, gente. Eu falo quando eu não tô bem no dia, porque a linguagem do GPT é diferente pra mim quando eu não tô bem. Então, assim, o GPT é uma Olha, ferramenta com interessante. alto potencial de troca Sim. e afinamento de pensamento. Sim. Então, você consegue questionar ele, inclusive, Uhum. né? Para que ele consiga te trazer respostas ainda mais inteligentes. Mas é isso. Falar que ele tá aí aberto para todo mundo e todo mundo tem acesso é uma falácia. Uhum. Porque não basta você ter acesso, você tem que aprender a A usar. usar, a efetivamente. utilizar. É isso. E dentro da KM a gente tem investido muito nisso, mas como a gente falou dos projetos, eu acho que é esse o pulo. Quando a gente ensina essa galera como usar, essa galera vai muito mais longe. Boa. Que legal. Muito Mas legal. peraí, o Edu tem que revelar pra gente qual é o nome do GPT. Como? Gepeto. Gepeto. Muito bom. Excelente. Nada como Gostei. publicitários, né? Não tem- Bom, mas sobre o assunto inteligência artificial, é um assunto que eu gosto de falar um pouquinho, né, Estela Jordi? Um pouquinho. E eu fiquei feliz aqui com a resposta deles, principalmente em relação ao uso de ferramentas, né? Espero que os alunos do Instituto Fênix estejam assistindo. Então, uma agência criativa já está usando ferramentas como Midjourney, que vocês estão aprendendo aí no curso, como o GPT e outras tecnologias generativas para geração de vídeo. Então, com certeza, não só a KM, mas outras empresas estão fazendo uso dessas ferramentas, porque essas ferramentas realmente potencializam o trabalho, facilitam, economizam tempo e trazem coisas que você citou. Você está muito solitária ali no trabalho, então com o GPT você consegue fazer pesquisas mais rápidas, refinar seu pensamento, trazer ideias novas, enfim, é um mundo de possibilidades. Mas muito se discute na inteligência artificial, que é uma revolução, como o Edu citou, como foi a internet, como foram as redes sociais. Ela acaba eliminando empregos na sociedade que a gente já tinha, mas trazendo outros. Isso cria um gap, né? Principalmente num país que tem dificuldade no contexto educacional. Então, se a gente vai falar aqui, dar um exemplo, um caminhão autônomo, né? Quando a gente tiver legislação para isso, tecnologia já há,
o caminhoneiro vai perder o emprego. E você não transforma o caminhoneiro em designer de UX da noite para o dia, né? Então você precisa passar por um processo de tempo para abastecer essas pessoas que vão perder o emprego para a máquina, para um novo conhecimento, para que elas ganhem o emprego que está surgindo, um emprego novo. A internet trouxe muitos empregos, as redes sociais, poxa, gerenciador de tráfego, enfim, influenciador, Social media, quantos empregos não vieram através dessas revoluções. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês dentro desse campo, geração de emprego versus revolução tecnológica. Hoje dentro da KM, a inteligência artificial, ela está sendo uma ferramenta complementar e potencializadora do trabalho dos profissionais ou uma ferramenta que já substitui algumas funções? Não substitui. Eu acho que ela é complementar e facilitadora. Muito Eu bom. acho que a gente tem um cuidado de expandir o potencial das pessoas, né? E eu acho que quando você dá ferramentas melhores para as pessoas, elas expandem o seu potencial, de uma certa forma. Mas nada substitui uma apresentação da Luma ou de qualquer pessoa do time da Luma. Ou o conceito criativo de qualquer pessoa do time do Zé. Ou Muito a bom relação ouvir das isso. áreas de negócio. Eu acho que a gente sempre teve muito cuidado de entender que é claro que não é que a gente vai substituir pessoas. A gente vai mudar o negócio. E talvez a gente traga mais pessoas para mudar este negócio, né? Quando você fala que tem uma questão desse gap de aprendizado, eu acho que eu sou um pouco Alice, eu acredito num lado mais romântico. mais positivo, assim. Legal. Né? Da tecnologia. Da tecnologia. Eu acho que a gente tem uma oportunidade que antes não tinha, que antes a gente contratava pessoas por currículo. Essa pessoa tem que ter feito tal faculdade, ela tem que ter passado por tal lugar, se ela não fez essa faculdade, ela não serve. Hoje a gente traz pessoas por desempenho. E quando a gente fala por desempenho, a gente vai criar funções que encurtam esse processo de aprendizado. E a internet tem esse papel. Esse caminhoneiro que antes iria ter que voltar para um EAD, fazer um processo de curso, fazer uma faculdade, para tentar conseguir alguma coisa, ele consegue encurtar e arrumar uma promoção super digna, tipo, com ferramentas que estão à mão. Sim. Tem uma dificuldade social de fazer com que chegue até a mão dele. Mas se a gente souber usar, a gente como sociedade, souber usar as ferramentas, cara, a gente hoje é muito mais fácil, né? Tem dois tipos de análises sociais, uma um pouco mais negativa de que o mundo tá terrível e o lado mais positivo que é as pessoas morrem menos, elas vivem mais. Proporcionalmente falando, em termos de tamanho da população versus criminalidade, ela é menor, ela é grande em números gerais, mas em números versus população, o índice de doenças é menor, porque a gente tem muito mais gente, né? Então o número sempre é muito grande. Em termos de conhecimento, cara, vamos olhar o lado legal da internet, do AI. Quanta gente conseguiu ganhar dinheiro que veio de uma base sem ter que ter feito uma faculdade cara, sem ter que ter feito, tipo, um empréstimo para pagar a faculdade. Quanta gente consegue dirigir um aplicativo e fazer um segundo trabalho, né? Se a gente olhar para a ferramenta com este potencial que ela tem, que é um potencial social, que foi para isso que ela começou a existir, cara, ela é a nossa grande oportunidade em termos de formação de uma sociedade, inclusive, melhor. Tecnicamente falando. Aí mas você a gente só depende das pessoas. O seu olhar Alice, né, que você falou que é um olhar de inclusão, realmente. Inclusivo. Porque só depende das pessoas. Sim. Se uma empresa, se ela olhar e falar, vou criar ferramentas para potencializar o trabalho das pessoas, tipo, ela entende que ela vai fazer um processo de crescimento. Vou trazer ferramentas para cortar as pessoas, o problema não está na ferramenta. Né? O problema não é a ferramenta. O problema é o olhar das pessoas para a função daquela ferramenta. Entendeu? Sim.
Perfeito, mas é muito bom, Stella Jordi, ouvir isso de uma liderança, de uma empresa. Eu acho que isso tranquiliza muitas pessoas que estão extremamente preocupadas com esse momento de revolução tecnológica, com a entrada da inteligência artificial, muita gente achando que pode perder o emprego. Então, ouvir de uma liderança, né, que está co-CEO de uma grande agência que ninguém está sendo substituído pela IA, muito pelo contrário. Sim. Há, inclusive, a possibilidade de trazer mais gente. Falo mesmo da Phoenix Systems, ninguém está sendo ou será substituído pela inteligência artificial. Mas você potencializa. Mas Você é importante a sim. pessoa buscar aprender Eu ia falar Exatamente. uma a coisa. utilizar essas eu até ia- ferramentas. Eu acho que tem um ponto que é importante. Assim, as pessoas elas não vão ser substituídas. Mas uma pessoa de planejamento, de criação, de negócios, que sabe usar as É isso ferramentas aí. de AI, versus uma pessoa que não sabe usar, essa pessoa vai ser privilegiada. O Claro. problema, de novo, não é na ferramenta. Quem virar as costas para inteligência artificial não continua. Mais ou menos isso. É uma pessoa que falava naquela época. Eu falo porque é importante a gente falar, cara, a internet, quem não olhou para a internet, ou quem não quis aprender a usar a internet, Tá fora. ela estava fora. Uhum. Tipo, ela estava descolada da nova realidade. Uma pessoa que não quer usar a inteligência artificial, que não quer usar, conhecer a ferramenta, ter curiosidade, fazer as suas primeiras perguntas, ela tá fora. Uhum. E isso é inevitável. Uma pessoa que não quis mexer no computador, ela esteve fora. Uma pessoa que não entrou na rede social, ela esteve fora. É isso aí. Tipo, E o profissionalmente. metaverso, gente? Metaverso é outro tema que me deixa bastante preocupada. Até eu sou aquela pessoa que tem medo do metaverso. Conversamos muito sobre isso esses Muito. dias, Eu queria né, muito Stella lançar Jordi? para vocês como é que o live marketing utiliza, enxerga, se vocês estão dentro ou não estão, como é Já que é? é uma É realidade uma no live realidade para marketing? vocês? Então, a gente tem essas tecnologias. Quando a gente começou a falar de metaverso, teve um boom. Aí, de repente, tinha show da Pablo Vittar na plataforma. Paleta mexicana, né? Exatamente, como Meu tudo no Deus, Brasil. Não me lembro a marca. A Pablo Vittar, ela ficava voando, assim, mas era um erro. Eu acho que a gente... acontece isso muito. Não sei se obviamente acontece em outros países também, mas no Brasil, quando tem uma tendência nova, a gente pega ela e a gente começa a usar essa ferramenta mesmo sem saber o porquê que a gente A tá usando. bocanha. E depois a gente começa a entender que ela é um meio. É a mesma coisa que aconteceu com o QR Code. Uhum. O QR Code teve um boom que queria empurrar a gente o QR Code. Uhum. Todo mundo falando, gente, mas pra que serve isso? E aí a visão era, eu tenho um QR Code, o que fazer com ele? Uhum. De repente a sociedade entendeu que o QR Code era um meio. Sim. E agora a gente usa como se fosse A algo pandemia ajudou natural. também, né? A pandemia Aí a acelerou. gente tem movimentos, Os né, restaurantes que vão ajudaram. acelerando. Os Depois, restaurantes. Eu sinto falta do cardápio de papel em alguns lugares. Verdade. E aí eu Sim. acho que o metaverso parou de ser um assunto de eu preciso ter um metaverso na minha empresa ou fazer alguma ação de metaverso e ele é um meio. Agora sim que ele é um meio, ele vai começando a entrar na prática e transformando os eventos em mais digital. Hoje, quando eu vejo, e aí eu não sou da parte de eventos da KM, mas obviamente tem muita troca com o Thiago, Uhum. que é essa coisa de, cara, as pessoas estão lá, mas hoje em dia o evento não é só lá. Você Uhum. tem que pensar num outro público que tá fora também. Sim. Então é quase que obrigatório que os eventos sejam cada vez mais digitais. Aí quando eles são digitais, como que vai ser a experiência de quem tá fora? Vai ser Uhum. igual a de quem tá dentro? E a de quem tá dentro vai ser tão tecnológica quanto quem tá fora? Uhum. E aí começa esse universo metaverso, que coloca as pessoas no mesmo patamar de experiência, né? Uhum. Então acho que a gente vai chegar lá. Eu acho que a gente tá absorvendo a ferramenta de forma mais prática agora. Eu acho que a gente até, por conta da pandemia mesmo, meio que se perdeu nesse conceito de metaverso. A gente começou a falar muito de metaverso por causa da pandemia. Sim. Mas nós Uhum. estávamos todos trancafiados em espaços Era um subterfúgio. minúsculos, e era uma ferramenta ali para a gente poder ter as Expandir. interações, fazer os eventos, live. Mas depois que abriu a porta, o humano é uma pessoa, ele é um ser de contato. Ele não é um Uhum. ser isolado. Sim. Ele é um ser de estar perto. Gregário. E por isso que os festivais, por exemplo, estouraram, né? Por isso que vem um Bruno Mars pro Brasil, as pessoas falam, tá caro, acabou. Uhum. Tipo, né? A gente tem uma dicotomia de pensamento ali que, cara, é um absurdo, deu 20 minutos, acabou. Sim. Por quê? Porque as pessoas querem estar. Elas querem estar Viver a presentes, experiência. elas querem viver o Se sentir físico. parte, né? Se Isso é sentir legal. parte. Eu acho sim, cara, na parte de gaming,
né? Metaverso, ele é importante para fazer... o gaming já tem uma experiência muito forte. Então, o metaverso, fazer os eventos para os gamers, né? Para os e-gamers, vai ser cada vez melhor e fundamental. Mas a gente achou, como a gente achou muitas coisas na pandemia, que a gente não ia ter mais evento presencial. Uhum. E isso aconteceu a ponta oposta, né? As pessoas querem, elas pedem, elas querem convenção de vendas, elas querem estar próximo das pessoas, elas querem ir para o festival, elas querem ir para os encontros, elas querem estar na praia, elas querem estar na rua. Uhum. Não dá. E é por isso que eu sempre acho que agências de experience, agências de live marketing, o nome que a gente der para experiências, né, de troca, elas vão durar para sempre. Sim. Porque Muito bom. as pessoas, elas podem consumir mídia pelo celular, tipo, pela rádio, pelo podcast, mas a experiência em si, elas vão querer ter, né? Elas precisam ter, o ser humano precisa disso. Uhum. E Concordo. eu acho que o Edu tocou num ponto fundamental aqui em relação à palheta mexicana. O metaverso é muito isso no Brasil ainda, e o brasileiro tem muito essa questão do modismo temporário, né? Então as coisas vêm, duram 6 meses, 1 ano, passam, a gente esquece, parte para outra. Então ele não é uma realidade aqui no Brasil, mas a gente vê avanços significativos do metaverso em outros países. A gente tem cases de empresas brasileiras, né, como o Boticário, por exemplo, que implementou uma loja num shopping dentro do metaverso e teve milhões de visitantes no final de semana. Então a gente vê as coisas acontecendo lá fora, mas a gente vê esse regresso aqui no Brasil. Talvez em algum momento o metaverso entre de novo no hype por aqui e passe a fazer parte definitivamente do live marketing nacional. Mas eu queria fazer uma pergunta dessa toada para vocês. Vocês entendem que os eventos ou as ações híbridas que mesclem o físico e o digital são o futuro do live marketing? Eu acho que são um presente, O cara. presente já. Eu acho que nem... Eu entendo que experiência, ela é uma coisa só, né? É um pouco do que a Luma trouxe, assim, tipo... As pessoas, elas estão em todos os lugares. Não existe quem vá num festival, quer dizer, existe, mas são poucos. Mas não existe quem vá num festival e não queira compartilhar aquela experiência de alguma forma. Ou que não esteja com o celular na mão. Ou que não esteja... qualquer- Registrando. Às vezes nem registrando, né? Porque eu acho que essa coisa Pra do consumir, digital, pra consumir. pra Sim. pagar. Não existe mais tipo... on e off, né? Você tá ali vivendo. Então, a gente é digital. Uhum. A gente já vive isso. E aí, quando você vai para as capitais, né? E eu não tô falando mais só Sudeste, capitais. Quando você vai para as capitais, a pessoa tá pagando com o celular. Isso já virou um meio de pagamento. Então, ela já não leva cartão, O carteira. Pix acelerou O isso. Pix acelerou 90% dos brasileiros usam absurdamente, Pix. 90%. Cresce a cada ano. Mais de 2 dígitos por ano vem crescendo o número de transações de Pix. Uhum. Então, assim, são números substanciais. Não tem como. Ele é presente. Não tem como você não falar com uma pessoa num grupo de WhatsApp. Se você vai fazer um convite de um evento, seja ele qual for, corporativo, social, não sei o quê, e mandou para o WhatsApp para a pessoa receber, você já está fazendo uma ação. É estúpido, mas é verdade. Digital. Uhum. Porque ela já está recebendo um convite que é online para ir para um evento presencial. Então isso já mudou, né? Grupos de WhatsApp, Telegram, tipo rede social, tudo isso. Lojas, live commerce é uma coisa que o brasileiro tem aprendido a consumir de uma maneira diferente. E Edu, dentro dessa pergunta ainda, Edu e Luma, o que vocês consideram essencial para o sucesso de uma campanha de live marketing hoje em dia? Respondendo do ponto de vista de estratégia, acho que a gente falou um pouquinho no começo, né? Entender exatamente qual é a sua audiência, mas entender a fundo mesmo, e não só do ponto de vista de big numbers, de dados, Uhum. né? Como é que eu consigo conversar, como é que eu consigo entender? Porque a gente pode propor um metaverso super complexo, ou pode ser uma experiência mais prática, mas vai ter que entender qual é a sua audiência. Então, entendendo qual é a audiência, conversando com ela, estabelecendo estratégias, KPIs, né? Acho que hoje o planejamento, ele vai se transformando com o passar. Eu vou puxar um pouquinho para planejamento só para Claro. explicar esse ponto de vista, tá?
ele vai se transformando cada vez mais num profissional de negócios, né? Um profissional que visa trazer resultado para aquela marca, não simplesmente trazer uma premiação ou trazer uma visibilidade temporária e pontual. A gente está falando de uma construção de uma estratégia sólida. Então, para construir uma estratégia sólida, conhecer o público, conhecer o ambiente, o momento, o tempo e espaço, né, que a gente fala. Então, por exemplo, hoje o metaverso no Brasil, ele está num momento da sua maturidade. Será que ele é a melhor ferramenta para eu construir alguma conexão? Será que eu tenho que achar algumas outras ferramentas? Então, é muito sobre entender o que você está fazendo, por que você está fazendo, qual é a expectativa do cliente, qual é a expectativa da agência em atender esse cliente, para você conseguir construir uma experiência. Hoje a gente está falando de 2 palavrinhas, transparência e genuinidade, né? Autenticidade. Então, uma experiência com o consumidor, ela tem que ter autenticidade. Ela tem que ser uma experiência que conheça realmente aquela audiência e consiga afetar ela de formas em diferentes camadas, emocionais, racionais, mudança de comportamento, etc. Muito bom. Muito legal. Quer complementar, Edu, alguma coisa? Não, eu acho que, cara, quando você traz esse lado todo de conhecer as pessoas, de ter esse olhar estratégico para o seu público, e você só precisa ser um pouco criativo na sua linguagem. Quando eu falo de criatividade, as pessoas confundem criatividade. Porque às vezes a criatividade está no simples, né? Cara, tá aí o minimalismo da camiseta branca, camiseta preta, agora é camiseta tipo pastel, né? A gente vai indo para umas colorações mais... Duvidosas. Ah, não, agora tem loja que só vende bege. Ah, não, No shopping. É gente. verdade, tem uma loja no shopping, cara, que eu Que é fui, super- que era só bege. Aí deram um outro nome pro bege, né? Pra ficar mais bonito, mas é bege. Qual é o novo nome, vocês que estão mais Ai, putz. antenados? por Era favor. meio nude, assim, É, burro sabe? quando foge. Era meio nude, era... Off-white. Asteric, claro. Asteric. Cores astéricas, assim, tipo... Tava tentando lembrar. Então, a criatividade, ela pode ser simples. Uhum. E ela precisa só ser verdadeira, Uhum. né? Não aquela criatividade meio... Cara, seja verdadeiro, conta uma história verdadeira, que aí eu acho que você tem um engajamento muito grande, né? A experiência tem que ser verdadeira, ela tem que ser genuína, ela tem que estar próxima. Eu acho que tem um lado que é muito legal nesse sentido, entendeu? Para ela ser... Isso é ela dar humanizar, resultado. né, Edu? É, Falo muito em humanizar, tá até encardida essa palavra, né? Tá, Então, mas vamos entender o conceito com quem tá aí no mercado? Isso é Sim, muito sim. bom. E eu acho que saber ouvir, né? Quando a gente fala desse lado estratégico, quando a Luma traz, não é que você vai só estudar o público, você vai escutar. Sim. Tipo, saber ouvir, estar com seus ouvidos atentos para falar, cara, eu gosto de caneca preta. Não, eu não gosto de caneca preta, então não dê uma caneca preta. Sabe, saber escutar. Por isso que regionalismo é muito importante, né? Ouvir cada região, ouvir cada perfil de público, uma parte de experiência, uma ativação promocional, ela muitas vezes tem mais do que um público com quem você vai conversar. Tem quem compra, tem quem vende, né? A gente fez uma promo incrível para Souvenir recentemente, que a gente tinha, tipo, o público consumidor, que é quem vai pintar a sua casa. A gente falava com o pintor, né, que é o profissional especialista que vai endossar aquela marca. A gente tinha o vendedor. O vendedor, ele era um papel fundamental dessa conversa. Como eu premio todas essas pessoas? Como eu escuto Todos todas os essas públicos pessoas? envolvidos na mesma promoção, né? O revendedor, o pintor e o consumidor. Eu acho que a gente tem que ter, no processo de construção de campanha, seja ela qual for, de shopper, de live marketing, sendo mais ampla, né? A gente tem que ter um lugar de escuta. Em todos os sentidos que essa frase significa. O lugar de escuta do público, o lugar de escuta do cliente, porque existem necessidades ali que precisam ser atendidas, né? Dentro daquele planejamento. Então, tem algo que às vezes a marca está querendo construir mais para frente, que ela vai começar agora, que você precisa entender também. Senão você vai estar construindo algo que direcione para outro lado. Pode ser efetivo, mas pontual. Ele não constrói. Então, eu acho que a gente ser o lugar de escuta de todos os lados faz com que a gente absorva, e aí a sensibilidade criativa vai traduzir esses dados que a gente falou, né, esses inputs, em algo extremamente relevante e proprietário para aquela marca. E que vai fazer diferença dentro do rollout que a gente tem de ações, né? A gente está o tempo inteiro vendo um monte de coisa na internet, e as marcas precisam criar relevância. Por isso o papel da estratégia, para diferenciar e criar
uma ação realmente poderosa com aquele público. Perfeito. Excelente. Agora, Estela Jordi, você sabe do que é a hora? Ah, claro que eu sei. Eles Do vão quê? gostar, eu acho, momento presente. Momento presente, Estela Jordi. Quem vem ao Podfax não sai com as mãos abanando. Vamos levar aqui uma lembrancinha aos nossos 2 convidados Obrigado. muito especiais de Olha que hoje. legal. Vocês podem abrir, podem mostrar para a câmera, ficar à vontade, né? Quebra aqueles créditos das Quer- Só vou abrindo as coisas. E a gente dá presente exatamente para que eles voltem, né, Por Estela favor, Jordi? conteúdo. Sim. Ai. Posso voltar semana que vem. Poxa, que legal. Sabia que eles iam gostar desse. legal. Que lindo! Quem trabalha com comunicação adora, né? Isso é É, muito legal porque a gente desaprendeu a escrever, né? Sim. Sim. E o nosso cérebro registra informação totalmente diferente Gente, da gente adorei. escreve. Totalmente Que bom, diferente. Muito que bom. legal. Legal porque E, a gente e vocês ficam conectados aí também, não é só a tecnologia ancestral da caneta. exatamente. É Eu o tô com o meu PIB, caderno. É um Eu ligo presente com o caderno. físico. Importante. Ah, Que bom. exatamente. Uma experiência Muito completa. obrigada, gente. Imagina. Obrigado, turma. Imagina, a gente que agradece aqui a presença de vocês e eu passo aqui a bola para a próxima pergunta de Posso te Estela perguntar, Jordi. então, Luma, você como mulher jovem da periferia, quais foram os seus maiores desafios dentro das agências, como uma mulher estrategista, que eu imagino para você se colocar em lugares tão masculinos, né? A gente tem essa noção de que estratégia é bem masculina no nosso país, acho que no mundo. Então, se você puder dividir alguma história É interessante. uma pergunta de mulher para mulher, mas não é Sim. Marisa. Tá vendo como pega? Pois é, né? Muitos anos. Cara, eu acho que o meu recorte, né, ele representa bastante dificuldade, mas como mulher eu sei que, de forma geral, como mulher tá dentro de um lugar de comunicação, a gente vê grandes nomes. Se a gente lembrar os grandes nomes da publicidade, provavelmente eles serão homens. Sim. Então, é um desafio, mas eu me sinto extremamente acolhida hoje. Confortável. Que bom. Hoje eu me sinto extremamente confortável. Acho que foi difícil. Eu tento passar essa tranquilidade e esses desconfortos que eles ainda acontecem, eventualmente, não só no trabalho, acontecem na vida. Na rua. Né? A gente tem que. Acho que a gente só vai conseguir mudar alguma coisa com relação a machismo, corporativo, etc., quando a gente assumir que a gente é atravessado por isso, e ponto. Uhum. Então, hoje eu me sinto mais confortável, mas nem sempre foi, né? Quando a gente é mulher e a gente começa na publicidade, dependendo de como você se porta, do seu posicionamento, as pessoas não levam muito a sério o que você fala. Sim. Se você tem uma carinha de... A gente fala que o etarismo não existe só para pessoas mais velhas. Dos dois lados. Para mulher jovem, isso é muito forte. Uhum. Então, você entrar numa sala com muitos homens e você colocar a sua opinião e ser ouvida é uma estrutura complicada, né? Uhum. Mas vem mudando. Eu tenho visto cada vez mais as agências com mulheres na liderança, tem um caminho muito, 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 muito árduo. Mas quando eu vejo a KM, que tem muitas mulheres na liderança e outras mulheres que não estão, mas chegam em mim num happy hour, num momento de descontração e falam, Luma, eu me inspiro em você, eu fico muito feliz Olha de que ver legal. que eu quero chegar onde você está e eu me sinto feliz que você está aí. Eu me sinto acolhida, eu acho que hoje eu sinto essa comunidade mais viva dentro de mim. Durante um tempo eu me senti um pouco solitária, porque como mulher tem essa coisa, né? A gente tem que combater competitividade feminina. Uhum. Eu fiz um curso de comunicação assertiva e liderança feminina na FGV, que foi muito legal pra mim. Porque me ensinou a não me sabotar também. A gente Sim. perpetua esse machismo corporativo. É verdade, a gente Então, carrega na nossa exato. alma isso. Então chega uma mulher empoderada, bonitona, que sabe falar, que é super inteligente no trabalho, em vez da gente muitas vezes olhar pra ela e falar, que legal. A gente fala, cara, como que eu posso ser melhor? Calma aí. E dentro do universo masculino isso é mais difícil de acontecer, né? Existe uma parceria. Não tô falando muito do profissional, tô falando geral na vida. Uhum. Mas foi difícil. Eu acho que eu tive o apoio, como eu falei, de mentorias. As minhas mentorias não foram só mulheres. Essas mulheres fizeram muita diferença para mim, mas também tive homens que me incentivaram, que olharam para mim. Mas é um desafio, mas a gente tá aí para conquistar esses lugares, né? Para quando a gente olhar esse espaço e alguém dizer, você não tem que estar ali, é ali que a gente tem que estar mesmo, sabe? Uhum. Sensacional, parabéns, Luma. Parabéns. Parabéns Isso é pela sua potência. trajetória. Muito bom. Bom, Estela Jordi, papo bom, passa rápido, né? Ai, mas já de novo Mas você já. terminando com podcast. Tá, não, Poxa, gente. teria assunto aqui pro final de Seria o semana meu inteiro papel com nessa eles. mesa terminar. Você sabe, né? Que quando eu não tô aqui, eu tô ali dirigindo do lado ali da Darcy. Exatamente. Estela Jordi acumula essas duas funções de apresentadora e diretora Verdade. do programa. Bom, mas como pergunta final a esses nossos dois convidados muito especiais que nos agraciaram com a presença deles aqui,
E certamente a gente vai ter muito conteúdo para divulgar, né, sobre o trabalho deles, enfim, sobre live marketing, sobre ações de marketing promocional e muitas outras coisas. Tendências, a gente nem perguntou Tendências. sobre tendências aqui. Metaverso, enfim, Dá pra fazer uns estratégia. 3 Dá pra fazer uns Dá. 3. Por isso que eu nem entrei nesse assunto, vai Eu ficar quero pro ver próximo. O que eu vou ganhar de... Exatamente, tem muita coisa para um próximo podcast Sim, número 2 com eles. sim. Mas eu queria fazer aqui a pergunta final para eles, no seguinte sentido: a gente sabe que todas as profissões, todas as áreas de atuação, elas têm sempre grandes desafios, né? Tristezas e alegrias, né? Frustrações e comemorações. Eu acho que a área de comunicação, marketing, publicidade, enfim, live marketing, não é diferente disso. A gente sabe que muitas vezes, por exemplo, Luma, você vai lá pesquisar e vai pensar num projeto, vai trabalhar nele durante tempos e tempos, aí você vai lá para a concorrência da marca e perde de repente para alguém que fez um trabalho muito mais simples que o seu, né? O Edu falou, muitas vezes o simples é sofisticado, né? A criatividade está muito mais ligada ao simples, mas muitas vezes você faz um trabalho elaboradíssimo, muito bom conceitualmente, mas quem estava lá do outro lado da mesa não entendeu, né, a mensagem que você queria transmitir, enfim, isso acaba gerando uma frustração, mas além dessas frustrações também tem grandes alegrias, tem premiações, tem trabalhos que emplacam, que engajam, que se tornam cases de sucesso. Então a minha pergunta para vocês é a seguinte: se vocês voltassem no tempo hoje, com todas essas frustrações e alegrias aí, esse equilíbrio, e olhassem para trás e tivessem a oportunidade de reescolher a carreira de vocês escolheriam o que vocês fazem hoje ou escolheriam outra coisa? Uma análise, né? Momento Você reflexão deixou no pra última podcast. pergunta. Olha, Essa não estava no roteiro. Eu faria a mesma coisa. Mesma coisa, Edu? Eu sempre fui muito feliz fazendo... Uhum. Eu tive que muitas vezes explicar pra minha mãe o que eu fazia. Acho que todo mundo já passou. Sim. E meus pais são advogados e Uhum. são Os dois? os dois. Os nomes, dois. pra gente mandar um abraço aqui pra A eles. Sônia e Francisco. Abraço pra vocês, Sônia e Sônia. Francisco. O nome dos seus pais também? Dona Luma? Maria e Oswaldo, que é meu padrasto. Ai, que Dona legal. Maria, Um Oswaldo, beijo pra eles abraço pra também. vocês também. E eu falava que eu era um vendedor. Uhum. Vendedor. Porque eu sempre fui da área de negócios de uma Uhum. agência. Então, eu sempre vendi, né? A única diferença é que eu vendo coisas muito legais. Conceitos. Tipo, projetos legais. E a troca com as pessoas sempre foi algo pra mim super importante. Faria tudo de novo. Assim, acho que eu arrumaria algumas coisinhas ali também, se tivesse uma Detalhes. dica ou outra. Mas em termos de carreira, faria mesmo. Você faz o que você Que gosta, é um legal. apaixonado pelo que faz. Faço. Muito bom. Muito bom. E você, Luma? Conte-nos. É difícil. Não é sempre, tá? Eu deixo... Eu acho que vocês pegaram Dia. duas pessoas muito apaixonadas, porque a minha Uhum. resposta poderia ser, faria outra coisa, ou alguma outra vertente de planejamento, mas eu amo muito o que eu faço, assim. Se eu pudesse mudar alguma coisa nesse trajeto, acho que não seria na minha trajetória, eu mudaria na sociedade, mas... Olha, Uhum. Eu acho que é muito... Eu me sinto muito grata de conseguir entender mais a sociedade desse ponto de vista, mesmo que dentro da comunicação. A comunicação tem responsabilidade, a comunicação está Uhum. dentro da sociedade, ela precisa entender a sociedade, como ela funciona. Então, eu me sinto muito parte disso. E entender melhor o consumo também é uma forma de entender a sociedade. Isso me deixa muito feliz, assim. Eu gosto muito de planejamento. Sensacional. Uma vez, eu amo correr, né? Faço Uhum. corrida e adoro correr. E aí as pessoas falam, cara, você gosta de correr todo dia? Eu falei, não, eu não amo correr todo dia. Tipo, tem dia que eu corro sem amar. Um dia de chuva, um dia de calor dias que eu excessivo. corro sem amar, mas eu amo correr. uhum. Uhum. Tipo, puta, você ama o que você faz? Eu amo o que eu faço. Tem dias que eu faço sem amar, mas eu amo o que eu faço. Afinal, Eu acho que somos essa é a seres nossa- humanos. É, a gente A tem gente que lembrar trabalha sempre. com amor boa parte do Exatamente. tempo, Sim. né? Mas é isso. Então Muito eu vou... bom, que lindo isso. Que lindo. Lindas respostas, Lindo, Estela Jordi. adorei. Mas agora eu Obrigada. queria perguntar pra você, Estela Jordi, a mesma pergunta. Você mudaria, se você tivesse a oportunidade, teria tido uma outra carreira? Não mudaria Jornalista, Estela nada, Jordi. não mudaria nada, cometeria os mesmos erros, porque sem eles não estaria aqui. lógico, né, cara? Estaria ali no mesmo lugar há 10 anos. Então Então, somos acho que isso 4. move a gente precisa desses altos e baixos, É né? isso aí. Acho que empreender isso, uma carreira de sucesso, é isso. A gente não pode desistir, tem que continuar. Isso é propósito para mim. É usar a Muito bom. comunicação como uma ferramenta
para perpetuar a nossa cultura, para melhorar a nossa É sociedade. isso. Muito bom. Darcy, que tá aqui atrás das câmeras, sempre no controle operacional, você mudaria alguma coisa se tivesse oportunidade? Faria outra coisa da vida? Não? Já mudei várias. Ela tá falando que não Porque aqui, também ó. É muito legal, né? Tipo, mudar várias vezes. Mudar. Como você muda. Uhum. Dentro do Empreendedorismo, mesmo. eu acho que tem um lado muito legal nesse sentido, né? Sim. É saber mudar. Saber mudar, Saber mudar, se aceitar, reinventar. se reinventar. Eu acho que o empreendedorismo, de maneira geral, tem uma coisa incrível que é aprender sempre. Aprender a aprender, a computação quântica. Gente, eu quero aprender sobre isso. Não sei vocês, mas eu vou aprender. Vamos lá. Eu vou, eu muito quero legal. aplicar no jornalismo, aplicar nos podcasts, na comunicação, seja em isso aí, reportagem ou Estela Jordi. formato, tanto faz. O importante é passar a mensagem. É isso. Não é Bom, então verdade? somos 5 apaixonados Puxa, aqui pelo demais. que fazemos, E né? você, Thiago Stefano, me conte. Não, eu não mudaria. Faltou você. Tenho feito muitas coisas diferentes, né? Dar aula, palestrar, trabalhar ali nos bastidores da tecnologia, que é o que eu mais Grande fiz na vida. entusiasta. Grande entusiasta e gosto muito do que faço. Que bom. Gosto muito dessa relação da tecnologia com o marketing, Legal. essa relação com essas pessoas sensacionais que eu Verdade. conheço há muitos anos, enfim. É uma carreira que eu não trocaria. Muito feliz, inclusive, com mais esse episódio aqui do Podfacts. Acho que Lindo foi demais. muito bom. Queria Excelente, riquíssimo. Obrigada, Riquíssimo. gente, Obrigado pela a vocês. presença de vocês. Foi muito legal. Queria Muito primeiro legal, de agradecer verdade. aqui mais uma vez a minha companheira de mesa. Chegamos ao 8º episódio. Oitavo, gente. A gente vai chegar a 10 Podfacts até o fim de 2024? 12, são mais 4 para você. É verdade. Vai ter Eu não bastante. sou boa com autorizada. números, eu acho. Eu sou jornalista por isso, viu, Luma? Não, o erro foi meu. Eu não te passei a agenda atualizada, mas serão 12 Importante, até o hein? final de 2024, né, Darcy? Darcy tá confirmando ali positivamente. Obrigado, Darcy. Então, eu queria agora agradecer demais. Primeiro, Luma, foi um prazer te conhecer pessoalmente. Você é uma figura realmente incrível. O que as pessoas falam de você é pouco perto do que você é, do teu conhecimento, esse brilho nos seus olhos. Te desejo aí todo sucesso na sua vida, na sua carreira. Parabéns pela tua trajetória. Obrigado por ter vindo ao Podfacts, tá? Eu que agradeço, gente. Eu adorei o papo. Acho que foi muito. Tem muito tempo que a gente pode conversar muito mais, muito assunto, né? Então, Sim. muito sucesso para vocês. Muito legal o projeto, esse lugar de escutar os convidados e falar sobre pautas tão importantes. Obrigada, Muito legal Luma. mesmo. Foi lindo. Bom, Edu, eu sou fã do Edu já há muitos anos. Edu, por favor, não Edu, Eduardo. não Eduardo, Edu Andrade. Por favor. Bom, a gente tem um relacionamento aí já há mais de 10 anos, sou fã do trabalho dele, acho que o Edu, assim, eu vou até contar um caso aqui, uma vez numa outra agência que o Edu trabalhava, a gente teve lá uma crise dentro de um projeto, um problema, o pessoal tava todo alvoroçado na sala de reunião, desesperado, o que a gente vai fazer, não sei o quê. O Edu entrou calmamente lá, conversou com todo mundo, olha, a gente vai fazer isso. Com essa voz serena? Com essa voz Edu? serena. Você consegue manter essa voz na diversidade? Paciente. Exatamente com essa Correr serenidade. ajuda, né? Exatamente com essa serenidade, Estela Jordi, que ele manteve aqui o tempo todo no Podfacts. Legal. Chegou lá, elencou o que ia ser feito, levantou, foi embora, problema, crise resolvida. Que legal. Então, prazer revê-lo. Queria agradecer demais também sua presença e da mesma forma te desejar todo sucesso. Já tá tendo, né? 53% de crescimento em 2023. É muita É coisa. louvável. Parabéns, Edu Andrade. Eu que agradeço. Primeiro, parabéns pela iniciativa de tudo. Obrigado. Pelo Podfacts, pelo Instituto, Obrigado. né, por disseminar conhecimento de Uhum. tecnologia para as pessoas. O Brasil precisa, né? A gente precisa ensinar a ter mais programadores, né? Quanto mais a gente tem tecnologia, a gente tem pessoas precisando de emprego e pessoas precisando contratar especialistas que não têm mão de obra, né, especializada para isso. E desejo muito sucesso. Obrigado. pra você Muito também. obrigada. Tipo, foi sensacional. Foi um prazer enorme Sim, receber obrigado vocês. também pelo- É isso, De pessoal. verdade. Terça-feira, às 22h30, episódio inédito na TV+, reprise às quintas-feiras, às 17 horas. O Podfacts fica por aqui. Muito obrigado a todos. Obrigada pela audiência. Vozes que Conectam, ideias que inspiram. Até a Até logo. próxima. Tchau. Legal.